O Atacado da Construção Obra Já tem os menores preços e as melhores marcas do mercado para sua obra. Painel lã de rocha D32 1,2 por 50 mm Biolan por apenas R$ 129,90. Acima de 5 unidades sai por apenas R$ 114,90. E aproveite o frete grátis nas compras acima de R$ 1.500. Consulte condições na loja. Venha já para o Atacado da Construção Obra Já. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Simone Sim. Quem planta ódio e intolerância não ama o Brasil. E isso tanto faz se é de esquerda ou de direita. Quem só quer atacar o tempo todo não está pronto para governar o Brasil. E é pior, porque desune as famílias. Com amor, com coragem, nós podemos e vamos juntos transformar o Brasil, reconstruir o Brasil e mudar o Brasil de verdade. É a Simone, presidente do Brasil. Simone Tebet é 15. Coligação Brasil para todos. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. É 22, é 22. Fala pessoal, aqui é Eduardo Bolsonaro. Somos contra o aborto, a legalização das drogas e a ideologia de gênero, pelas liberdades e contra a censura à imprensa ou à internet. A favor da família e da legítima defesa por armas ao cidadão de bem, pois um povo armado jamais será escravizado. Guiados por Deus e com o presidente Bolsonaro, vamos endireitar o Brasil. Federal é 2222. Peço a vocês que votem nos candidatos da nossa coligação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Vote nos candidatos do MDB. Eu sou o Rogério Santos e, como deputado estadual, quero priorizar as políticas familiares, a educação e o desenvolvimento social. Peço seu voto de confiança para essa missão. Rogério Santos, deputado estadual, 15363. Sou Cássio Navarro, candidato a deputado estadual, 15999. Vou lutar para melhorar a qualidade de vida da população, por mais saúde, educação e segurança. Juntos por uma região mais forte. Vote 15999, Cássio Navarro, deputado estadual. O para-brisa do seu carro quebrou? Conheça a Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. A Sofisticar Autovidros atende a todas as seguradoras. Confira unidades nas cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Sofisticar Autovidros. Siga no Instagram, @Sofisticar Autovidros. Seja uma autorizada Sofisticar. Pergunte no WhatsApp 11 964 429-0680. Tomar a vacina contra a Covid-19 é abraçar a vida. E a dose de reforço da vacina já está disponível para a população de São Paulo. Consulte o calendário de vacinação da sua cidade. Vá até o posto de saúde mais próximo e complete o seu esquema vacinal. Mas lembre-se, é preciso ter tomado a dose anterior há no mínimo 4 meses. Só com a vacina e as doses de reforço, você continua protegido do coronavírus. Essa é a melhor forma de viver a vida. Governo do Estado de São Paulo. O Senado está dormindo e São Paulo ficou na mão. Pra cortar esse Senado, senador melão. Senador é o melão, eu não acho. Fica tranquilo que eu não quero ficar gastando seu tempo aqui falando abobrinha, porque tá todo mundo cheio disso, eu também. Só que esse ano, você vai ter que escolher um candidato ao Senado para representar São Paulo lá em Brasília. Eu queria deixar uma dica aqui para você. A ficha de todo mundo tá na internet, só puxar e comparar. Tenho certeza que você vai fazer a melhor escolha. Meu nome é Ricardo Melão, com 2 L's. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Estamos
Estamos de volta, o comando da grande jornada esportiva da Bandeirantes. Agora são 18 horas mais 46 minutos em Campinas. Já, 19 horas, a bola rola, tem Ponte Preta e Esporte. 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E agora, girando toda a nossa equipe comandada por Carlos Batista. A análise do jogo, os comentaristas da Bandeirantes. Carlos Henrique, o bate pesado. E a sua expectativa para o jogo. Forte abraço, boa noite, CH. Boa noite. A expectativa, Boles e ouvintes da Bandeirantes, é de um jogo muito equilibrado e um jogo difícil. Ponte e Sport farão com certeza um jogo equilibrado. A Ponte vai com praticamente a sua força máxima, só não tem o Leonaldo, acho que faz falta, e o técnico escala o Fraga. Está bem escalado, eu acho que é por aí mesmo. Agora, o comportamento, a concentração e a mobilização desse time da Ponte tem que ser muito diferente do que foi contra a Chapecoense. Hoje é outro jogo, página virada, e que o time tem aprendido, principalmente com os erros defensivos que cometeu contra a Chapecoense. Olhar técnico da Bandeirantes, ele já esteve lá dentro, conhece no riscado, Gleger Zorzin, também a sua expectativa para o jogo. Forte abraço, boa noite, Gleger. Um abraço para você também, Boles, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes, um jogo importante. A Ponte precisa fazer prevalecer o mando de campo. 5 vitórias consecutivas jogando em casa, a Ponte é muito forte jogando no Majestoso. Já enfrentou equipes do G4 e foi muito bem na partida. Então a expectativa é boa. Esse time do Sport está brigando por uma das vagas também. Está lá, é uma partida importante para o Sport, mas essa formação da Ponte eu gosto. E gosto também do Fraga no meio de campo, substituindo o Leonaldo. Claro que vai fazer falta, mas o Fraga sempre corresponde à altura. Então expectativa de um grande jogo. E vitória da Macaca hoje, Bolis. É isso, já, 7 da noite, a bola rola. Quem entrou em campo ontem foi o Guarani. O Bugre, jogando em Goiânia, de virada, perdeu para o Vila Nova por 2-1. Permanece na zona do rebaixamento e agora tem que secar os rivais. O Operário, 18º, joga contra o Cruzeiro fora de casa. E o CSA, 16º colocado com 31 pontos, faz o clássico contra o CRB no sábado. O Bugre, 19º colocado com 29 pontos. O Lanterna é o Náutico, último colocado, portanto, com 24 e ainda jogará na rodada. E agora, o destaque do plantão e âncora do futebol da Bandeirantes. Alô, Edu Zaço Pinheiro, grande abraço, boa noite, Edu. Grande abraço, olá, jovem Bandeirantes, o moço de Piracicaba, uma honra estar ao seu lado, a todos da equipe aqui, em especial um grande abraço aos amigos da Bandeirantes, já ligado conosco. Alô, Dadá, o Dadá de Barão e o simpático casal, o Paulo e a Rita Maluca lá de Conde, na Paraíba, como sempre. É o seguinte, Série B, ainda hoje, 21h30, Castelão, Sampaio Correia, Náutico. Atenção, Libertadores, hoje sai outro finalista, Flamengo e Vélez, Maracanã, lá na Argentina, 4-0 Flamengo, que pode perder até por diferença de 3. Tem tudo para ser uma final brasileira, Flamengo e Atlético Paranaense, jogo único a final, hein? 29 de outubro, vai ser em Guayaquil, no estádio Banco Pichincha. Que tal? É o seguinte, na Sul-Americana hoje sai o primeiro finalista, lá em Lima, no Peru, Melgar e Independiente del Valle do Equador. Lá em Quito já foi 3-0 pro Independiente. E amanhã, São Paulo e Atlético Goianiense, lá em Goiânia foi 3-1 para o Atlético. E atenção, Brasileirão, jogo antecipado, 44 minutos no Mineirão. Atlético Mineiro 1, Red Bull Bragantino também 1. O Ademir fez para o Galo, Aderlan empatou para a equipe de Bragança. E comigo aqui na técnica Bandeirantes, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Danilo Capucci, Rodrigo Dreyer, Leandro Renato, ele, o incrível Gilberto Sufi no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 futebol. Tarcísio. É 10. Neste 7 de setembro, comemoramos 200 anos da independência do Brasil. Independência não é uma palavra, não é um conceito, não é apenas um sentimento. Independência é um modo de vida.
Independência é você se sentir seguro e ter confiança que vai colocar comida na mesa. É você ter um sonho e poder acreditar nele. Independência é você saber que seus filhos terão um grande futuro, um futuro de prosperidade. Essa sim é a verdadeira independência. Alô, Bolsonaro! Tô fechado com o Tarcísio. Tarcísio é 10. É 10! Coligação São Paulo, pode mais. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Vote nos candidatos e candidatas a deputado federal do União Brasil. Eu tenho um sonho e você pode ajudar a realizar. Com fé em Deus, priorizando a família, Jefinho do Vale, Federal, 4484. Eu sei que você está chateado com a política, mas não é hora de virar as costas. Paulinho do Mercado, Federal 4405. Sou o pastor Ricardo Saibro, candidato a deputado federal. Meu número é 4471. Juntos vamos fazer a diferença. União Brasil, 44. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Fala, presidente Lula. Meus amigos e minhas amigas, nos 8 anos que eu governei o Brasil, o salário mínimo sempre subiu acima da inflação. Não foi mágica, foi compromisso. Quando você valoriza o salário, a pessoa compra mais e a economia gira. Cresce as vendas, o emprego e a renda. É bom para todo mundo. Já fizemos uma vez, agora vamos fazer melhor. Salário forte e inflação baixa só com Lula presidente. O Brasil da esperança. Coligação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV, PSB, PSOL, Rede Solidariedade, Agir, Avante, Prós. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. É 22, é 22. Olá, sou o deputado estadual André do Prado. Conhecer os problemas das cidades para buscar a solução e alcançar os resultados que vão melhorar a vida daqueles que mais precisam, este é meu jeito de trabalhar. Mais recursos para a saúde, santas casas e ampliar o programa do Bom Prato. Conto com o seu voto para deputado estadual 22999. Peço a vocês que votem nos candidatos da nossa coligação. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Vote nos candidatos e candidatas a deputado estadual do União Brasil. Sou defensor do emprego e apoio as pequenas empresas. Júnior De Vito, estadual 44707. Bombozela Federal 4470. Ei, Psyu, você de Carapicuíba e região, vote no NIL. Deputado estadual, meu número é 44678. Temos que buscar juntos renovação e transformação. Juan Soto, estadual 44447. União Brasil, 44. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Futebol é com a Bandeirantes.
Estamos de volta no futebol da Bandeirantes, porque chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. É a Macaca em campo já para mostrar o seu valor. Para a macacada reunida em busca de mais uma vitória na Série B, definida e escalada com Kaique França, o goleiro, com a 12. O ala pela direita, Igor Formiga, 22. 4, Matheus Silva voltando ao time titular. 27, Fábio Sanches, e 15 também de volta, Arthur. No meio, 19, Amaral. 32, Fraga, escolhido para substituir Leonaldo, suspenso. 25, ele também está de volta, o Alisson. E 62, Elvis. Na frente, 20, Fecinho, e 10, Luca. Repetindo o time titular da Macaca, comandada pelo técnico Hélio dos Anjos. Kaique França, Igor Formiga, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur. Amaral, Fraga, o Alisson, Elvis, Fecinho e Luca. No banco, Igor Vinhas com a 1, Norberto 2, Moisés Ribeiro 7, Bernardo 13, Ribamar está de volta 14, Nicolas 18, Richelli 21, Cássio Gabriel 23, Jean Carlos 26, Echapora 29, Guilherme Souza 39 e Bruno Alves com a 70. O Esporte Clube do Recife, o Leão da Ilha, definido e escalado com Saulo, goleiro, 95. Eduardo, 26, Chico, 44, Sabino, capitão do time, 35. E o uruguaio Lucas Hernandes com a 29. 7, Fabinho, 5, Ronaldo Henrique, 8, Giovani. 46, Luciano Juba, 17, Kaique e 99, o artilheiro do amor, Wagner Love. Repetindo o time do técnico Claudinei Oliveira: Saulo, Eduardo, Chico, Sabino e Lucas Hernandes, Fabinho, Ronaldo Henrique, Giovani, Luciano Juba, Kaique e Wagner Love. No banco, 92, Carlos Eduardo, 13, Renzo, 16, William Oliveira, 22, Ezequiel, 2, Everton, 28, João Igor, 88, Denner, 21, Blas, 91, Gustavo Coutinho, 77, Wanderson, 19, Thiago Lopes e 30, Facundo Labandeira. Arbitragem do jogo. Apita Ponte Preta e Esporte, Moisés Lucarelli, o árbitro catarinense Ramon Abate Abel. Auxiliar número 1, Thiago Americano Labes. O 2, Bruno Miller, ambos também de Santa Catarina. O quarto árbitro é Lucas Caneto Belotti, de São Paulo. E o árbitro de vídeo, Adriano Milkevinski. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique. O bate pesado. Torcedores da Ponte, amigos da Bandeirantes, vai ser jogo pesado e difícil. Só para dar uma informação, os refletores parcialmente do Majestoso se apagaram. Aos poucos eles estão reacendendo. Então por isso talvez tenhamos aí alguns minutinhos de atraso no início da partida. Ponte bem escalada, só tem aí uma grande dúvida, apesar de concordar com o Fraga no lugar do Leonaldo no meio campo, mas é aí que mora o perigo, né? É a construção, é a solidez, é a inteligência, é o meio campo da Ponte, que estava entrosadinho, só que sem Leonaldo. A peça de reposição não tem a mesma característica, tampouco a mesma condição técnica. Força ao Fraga, tomara que ele faça um bom jogo, ele deve ser o primeiro volante. Vamos ver o que aprontou o Hélio dos Anjos taticamente para esse jogo. Mas a Ponte vai enfrentar um time bem armado, um time que tem valores individuais muito qualificados, e a Ponte vai ter que fazer um jogo muito diferente do que fez contra a Chapecoense. Mais concentrada, com menos erros de passe, mais cobertura, mais atenção, cuidado com a bola parada, enfim, todo aquele rosário de precauções que toda partida a gente fala, porque o campeonato é extremamente difícil. Mas mesmo assim, com a dificuldade do jogo e sem o Leonaldo, eu acredito que a Ponte tem toda a condição de vencer. E para você, Gleger Zorzin, o que você espera de Ponte Esporte, Gleger? Espero uma vitória da Ponte. A gente sabe da dificuldade, o jogo é pesado, o jogo é duro, mas eu estou confiante. Acho que a Ponte tem tudo para vencer. É sempre muito forte jogando no Majestoso, né? 5 vitórias seguidas. Está enfrentando um time que é a última chance dele tentar encostar. A última não, né? Mas é uma oportunidade de tentar encostar aí no G4. O Sport provavelmente deve vir para cima, deve tentar o resultado. E aí a Ponte tenta se beneficiar disso. É muito mais tranquilo você jogar contra uma equipe que propõe o jogo do que uma equipe que vem fechada,
baixando as linhas, dificultando a armação, a criação das jogadas. A Ponte tem uma bola parada muito forte, jogando no Majestoso, e eu estou confiante. Eu acho que tem tudo para conquistar uma boa vitória. A vitória interessa demais para o time da Ponte, né? Teve um resultado ruim na última rodada, perdeu de 3-0 para a Chapecoense, e está aí uma chance de tentar recuperar esses pontos. Jogando em casa, quando você faz a lição de casa, as coisas acontecem positivamente dentro da competição. E a Ponte precisa, né? Precisa desse bom resultado. Tá aí o torcedor que compareceu, que está empurrando a macaca. E eu tenho, assim, não vou dizer certeza, Bolis, mas eu tenho convicção de que a Ponte vai fazer um grande jogo. Fazendo um grande jogo, ela está mais próxima da vitória. Então é isso que eu espero. E vai começar o jogo, é com você, Leandro Bolis. É isso, o que disse o CH, houve um problema ali com as torres de iluminação do lado oposto das cabines de rádio e televisão, mas a situação já foi regularizada. Tudo pronto no Majestoso, saída com o Esporte, apita o árbitro. Bola rolando, a partir de agora vamos ser juntos no futebol da Bandeirantes. B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui lá. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, vamos ser todos juntos em uma só emoção no dia do rádio, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Arrebenta a macaca! Para mostrar o seu valor, 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, atacando nesse primeiro tempo para o gol da linha do trem, desce bem para o Brigam de ataque com o Arthur, acelera o jogo, pé canhoto, levantou na área para Fraga, a bola quica no gramado, ganha velocidade e sai, tiro de meta para o Esporte, a Ponte com o uniforme tradicional, a camisa branca com a faixa transversal em preta, e do outro lado o time do Esporte Clube do Recife também com o seu uniforme tradicional, a camisa rubro-negra, o preto, o vermelho, o calção preto e a meia preta. Bola para Matheus Silva, domina do campo defensivo para Macaca. A Ponte que tem 6 jogadores no time titular que estão pendurados. Próximo jogo será em casa contra o Ituano. Lançamento para Wagner 9. Tem apenas um gol com a camisa do Esporte em 7 jogos. Ele trabalha curtinho para Juba. Juba para Wagner 9, setor canhoto. É sempre perigoso. Tentou a tabela por dentro, rasga. Tira de qualquer maneira Matheus Silva. Devolve a bola aqui atrás no campo defensivo do time do Esporte. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. rochaautopeças.com.br, acesse o site e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Comecinho do jogo no Majestoso, 29ª rodada, Ponte vem de derrota, perdeu na última rodada, jogando em casa para a Chape por 3-0, e o Esporte também perdeu, jogou fora de casa contra o CRB, foi derrotado por 2-0, o Esporte tem apenas uma vitória, jogando como visitante nesta Série B, e a Ponte vem embalada de 5 vitórias em casa, jogando como mandante. Tentativa de passe do Alisson para o Fecim, rasga lá atrás, tira a defesa, briga para o rebate, Wagner 9, chega Matheus Silva para fazer o corte, Igor Formiga tentou sair driblando, acaba perdendo a bola, desarmado, Wagner 9 recupera, partiu com ela dominada, invadiu a área, bateu cruzado em cima do Matheus Silva. Lance perigoso do Esporte no vacilo do Igor Formiga. O Igor Formiga não vacila não. Lateral para o Esporte para fazer a cobrança. Lateral cobrado, domina Giovani, ele ajeita, domina com o pé direito, volta por dentro para o lateral esquerdo, Lucas Hernandes, uruguaio, recua para o goleiro Saulo, abandona a sua grande área, sai jogando curtinho para Chico, Chico para Ronaldo Henrique, Ronaldo Henrique abre, vira direita para Eduardo, tem campo, vem, evolui para o campo de ataque, para, prende, olha, pensa, observa, pé direito, jogou na entrada da grande área, o Wagner 9 não foi, e aí o Igor Formiga na tranquilidade de cabeça, recua para o goleiro Kaique França. A Cortave, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @cortagbrasil. Fabinho vem pela direita, pedala para cima da marcação de Felipe Amaral, vem para o time do Esporte. Fabinho recolhe, domina, parou, prendeu, olhou, pensou, chegou Fecinho. Entra, toca na bola, a bola sai. Fecinho, o herói do derby, coloca a bola para fora. Lateral para o time do Esporte para fazer a cobrança, vem para a bola Eduardo, placar de 0-0, você ligado no YouTube. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Jogou para a área, corta a Fraga, sobra da bola, fica para Macaca. Domina Felipe Amaral, soltou no comando para Luca, desarmado na bola, recupera o time do Esporte.
Na sequência, o Adriano mandou seguir. Elvis perdeu, voltou para Ronaldo Henrique. Trabalha a bola pela canhota. Recolhe e domina Lucas Hernandes. Prende, gira para cima da marcação do Alisson. Empurrou para Juba, que tocou nas costas do seu companheiro. Passe errado, a bola acabou saindo. É lateral de graça para Macaca fazer a cobrança. Aqui pela direita, no campo defensivo, vem para a bola Igor Formiga. Comecinho do jogo, 0-0. 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Alisson mata no peito, coloca no terreno, tentou a finta, falta. Pode parar, juizão. Ele marcou a falta. Ramon Abate Abel. O árbitro que vem apitando bastante jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. É a grande aposta da comissão de arbitragem para o futuro da arbitragem do Brasil. Recentemente, por exemplo, ele apitou Palmeiras e Flamengo pela Série A. Estava indo bem, mas na reta final deixou de marcar um pênalti a favor do Palmeiras. Vem para o campo de ataque, o time da Ponte. Arthur levantou, cruzou, Alisson fechou, tira a defesa, sobra, fica pro Luca. Passa por ele, vai embora. Linha de fundo, lance perigoso, é escanteio para Macaca CH. Último toque do Chico, 44 do Esporte. Primeiro escanteio do jogo, Elvis da batida. E é o homem das bolas paradas, Elvis. Tem a 62 estampada na camisa, é o maestro do meio campo da Macaca. Autorizado, partiu para a bola, levantou para a boca do gol, subiu, tirou Saulo. Fraga brigou pelo rebote na entrada da grande área. O Alisson tentou, caiu, opa! O árbitro marcou a falta pro Esporte. Marcou a falta do Matheus Silva para cima do Saulo, mas antes teve o contato do Sabino com o Alisson. O Alisson ficou olhando para a bola, de costas para o gol. Sabino chegou por trás. Vou dizer uma coisa, hein, CH? Fez a carga para cima do Alisson. E aí, Carlos Henrique? Se o VAR chamar, é pênalti. O Alisson estava de costa, o Sabino veio e atropelou o jogador da Ponte. Não marca o pênalti só se não quiser. E aí, Gleger, a sua opinião sobre este lance polêmico no início do jogo? Fez a falta, né? Falta dentro da área é pênalti. Eu concordo com o CH. Vamos ver se o VAR vai acionar aí. Não sei, eu fiquei na dúvida também, mas eu teria dado pênalti. O Saulo cobrou a infração, ele pediu para esperar. O lance está sendo revisto. Pelo menos foi isso que sinalizou o árbitro, porque o Saulo cobrou a falta, ele pediu para voltar. Hélio dos Anjos está conversando ali com o quarto árbitro. A comunicação do árbitro de vídeo com o árbitro de campo. O lance está sendo revisto, um suposto pênalti para Macaca. Do Sabino para cima do Alisson. Lance está sendo revisado pelo VAR. Momento de grande expectativa. A Ponte pode ter um pênalti a seu favor. Se for pro VAR, eu estou com o CH. Ele vai marcar o pênalti. Elvis está reclamando com o árbitro. O árbitro conversa com o árbitro de vídeo, que é o Adriano Milkevinski. Ramon Abate Abel, o árbitro de campo. Todos na expectativa. Agora mais uma vez ele conversa, está pedindo para esperar. Coloca a mão na orelha, no ouvido e vai provar. O árbitro vai provar. Vai rever o lance. A imagem de trás do gol, ela é muito clara. A carga do Sabino em cima do Alisson. Um pênalti que ele, para mim, vai marcar, hein, CH? Eu tenho certeza disso. Só não vai marcar se não quiser. Olha, ele prepara, o jogador agride o Alisson de costa. Pênalti, claro. O Alisson está querendo jogar e o Sabino chega por trás e acaba cometendo o pênalti. Nem tem muito o que revisar o Ramon Abate Abel, não. Evidentemente, faz parte do protocolo. A Ponte pode ter pênalti a seu favor no início do jogo. Atacado Abrajal, o maior estoque de produtos de Campinas e região pelo menor preço. Venha conferir, visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Acesse abrajal.com e saiba mais. E sabadão todos estão convidados a partir das 10 horas da manhã. Tem o Esporte Show da Rádio Bandeirantes no Atacado Abrajá. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Lance ainda sendo revisado pelo árbitro de vídeo Ramon Abate Abel. Lance que ocorreu por volta aí dos 5 minutos. Pênalti do Sabino para cima do Alisson. A opinião da nossa equipe unânime de que houve o pênalti do Sabino, capitão do time do Esporte, para cima do Alisson. Ele vai para a decisão, faz o gesto e vai apontar pênalti para Macaca. A Ponte tem penalidade máxima para bater. Pênalti de Sabino para cima do Alisson. Sabino reclama com o árbitro. Pênalti está marcado, Glegueira Zorzinho. Pênalti claro, né, Boles? Ele veio ali, faz o movimento, fez a falta dentro da área, é pênalti. Olha aí, ó, ele vem por trás, empurra, né? Não visa a bola, apenas o jogador da Ponte. E foi pênalti. O Alisson ia participar da jogada ali, poderia até não virar nada. Ele estava de costa pro gol.
Mas o Sabino vem e atropela, né? Pênalti claro, muito bem marcado pelo VAR. Pênalti para Macaca em cima do Alisson. Quer reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%? Isso só é possível com a energia solar da Nacional Sol. Essa é uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br. É penalidade máxima para Macaca bater. O artilheiro Luca, 12 gols na Série B, está preparado para fazer a cobrança. Saulo no centro do gol, agora Catimba, pega a toalha, enxuga a luva. O árbitro está pertinho dele. O Saulo vai voltar para o gol e o Luca vai cobrar. Gol da linha do trem, gol da FEPASA. Pode marcar o 13º gol, Luca, no Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte tem uma grande oportunidade. Luca vem para a bola. Posicionado, concentrado na risca frontal da grande área. Neste momento, há um sentimento de positividade em sua cabeça para a realização, na sua mente para a realização da ação. É penalidade máxima para Macaca. Tem pênalti, a Ponte para fazer a cobrança. Luca vem para a bola. É pênalti. Luca autorizado, pé direito, correu, bateu, pegou o goleiro do rebote. Luca, é gol! É gol, 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 é gol. Da Ponte! Luca, 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 Luca! Tem a 10 estampada na camisa. O artilheiro partiu para a bola, bateu forte o pênalti. O goleiro pegou, mas Luca tem estrela. Luca é predestinado, a bola voltou de graça para ele na risca frontal da pequena área. E aí ele não teve dúvidas. Com o gol escancarado, meteu para o fundo do gol. Apertou o placar do majestoso, o gol é de Luca. Luca, Luca, Luca faz o L, comemora com a galera. A macacada vibra nas arquibancadas do majestoso. Luca, Luca abre o placar. Pula, 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 sai do chão e vibra a macacada. Luca, o artilheiro da Macaca, é o 13º gol de Luca no Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte sai na frente, na marca de 10 minutos de bola rolando do primeiro tempo. Solte o grito, grite comigo, nação Ponte Bretana. Tá registrado no majestoso Luca. Ponte Preta 1, Sport 0. Saulo não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Carlos Henrique, o bate pesado. No canto esquerdo caiu o Saulo e fez a defesa parcial. E no rebote, ele mesmo, Luca, pôs a bola para dentro do gol e fez 1-0 para a Ponte Preta. É a história da manteiga quando cai o pão virada para cima, né? Em outros tempos, o Luca não faria o gol no rebote. Como a fase é muito boa, ele colocou na rede, fez 1-0 Ponte logo no início do primeiro tempo. E assim que saiu o gol da Ponte, mais uma vez, uma queda de energia e alguns refletores estão nesse momento apagados no majestoso Bolis. Jogo novamente parado, a Ponte Preta saiu na frente, Luca marcou o gol. Quer saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate seu plano 100% online, sem burocracia. Acesse golquersaude.com.br, siga no Instagram, @golquersaúde. Gleger, Zorzinho, 1-0 para Macaca. Ele cobrou bem, forte a meia altura, o goleiro pegou. Mas a fase é excelente do Luca. Voltou de graça, ele meteu o pé na bola, 1-0, a Ponte na frente, Gleger. O que importa é a bola na rede, né? Independente de como seja, foi no rebote do goleiro ali, esse cara é bom goleiro, Saulo. Tem tido aí uma sequência legal. Luca bateu no canto esquerdo, ele foi, defendeu, mas aí deu rebote. Ele bateu forte, né? Por isso que sempre a gente pede, né? Batida forte, batida para não dar chance para o goleiro. Foi como bateu o Luca, 1-0, melhor dos mundos, né? Agora o Sport tem que sair e a Ponte com mais alternativas, principalmente de contra-ataque, Bolis.
1-0 para Macaca. E, de fato, tem o problema ainda na iluminação de uma das torres. A torre que fica do lado oposto das cabines de rádio e televisão, aquela mais próxima do setor de visitantes. O árbitro foi lá, consultou o Sabino falou que dá para jogar. Os dois goleiros também, assim como o Luca. Só que o Claudinei Oliveira, treinador do Sport, está desesperado à beira do campo, dizendo que tem que parar. Mas os jogadores que estão em campo querem jogar dos dois times. Então, por isso, o jogo segue. 14 minutos, primeiro tempo, 1-0 para Macaca. Alô, grande Ariel Ferreira, tá ligado? Acompanhando o futebol da Bandeirantes lá em Americana. Tá torcendo para Macaca, ao lado do Corsa. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos. Além de faróis, lanternas e retrovisores. Seja uma loja Sofisticar autorizada, conferindo o Zap 11 e o código de área 964290680. Escanteio para Macaca na jogada pela direita de Igor Formiga. A Ponte tem escanteio para fazer a cobrança. Vem para cima Macaca. Empurrado pelo seu torcedor. A macacada reunida, ligada, acompanhando no AM, no FM, também no YouTube. Elvis vem para a bola, pé direito, vai jogar lá dentro. Partiu para a cobrança. Levantou para a boca do gol. Subiu, tirou a zaga. A bola ficou viva. Ainda dentro da grande área. Brigou o Arthur do bate-rebate. Afasta, tira de qualquer maneira Fabinho. Fraga chega empurrando. Giovani comete a falta. Jogo parado aqui atrás, tem falta o time do Sport para fazer a cobrança. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 15 minutos cravados, primeiro tempo. Majestoso, 29ª rodada, a bola rola e você confere comigo no futebol da Bandeirantes. Ponte Preta 1, gol de Luca. No rebote do pênalti que ele bateu, o goleiro defendeu. O Luca abriu o placar, 1 para Ponte, 0 para o Sport, Edu. Olha, o Luca, 19 gols esse ano, seu 13º na Série B. É o artilheiro da B ao lado do Gabriel Poveda, do Sampaio Correia. E jogo encerrado no Mineirão. Atlético Mineiro e Red Bull empataram 1-1 com público de 35 mil no Mineirão. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, todos ligados em uma só emoção no futebol da Bandeirantes. Hoje, dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, bicentenário da independência do Brasil. Hoje também 100 anos do rádio no Brasil. Nada substitui o rádio, a emoção, o imediatismo do futebol do rádio. Jogo parado, falta em cima do Fabinho, está caído, camisa 7 do time do Esporte. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o time de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta de avaliação 3342-7000 Odontoclinic, número 1 do Brasil em implantes. Porque sorrir é tudo. Vem embora o time do Esporte, lançamento para Wagner 9, protege Arthur, saiu tranquilo do gol, Kaique França para fazer a cobrança, para fazer a defesa, melhor dizendo. A Ponte tem, portanto, neste time que está em campo, 6 jogadores pendurados. Kaique França, Igor Formiga, Fraga, Elvis, Fecim e Luca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaique França, Igor Formiga, Fraga, Elvis, Fecim e Luca. E o próximo jogo da Macaca exatamente contra o Ituano. Na próxima terça-feira, 9h30 da noite, mais uma vez no estádio Moisés Lucarelli. Fabinho trabalha a bola no campo defensivo para o time do Esporte, deixou na fogueira Chico, enche o pé esquerdo, tirou de qualquer maneira, deu de graça para Igor Formiga, ele agradece o presente, empurra na ponta para o Alisson, setor direito, vem embora Macaca, parou, prendeu, olhou, pensou, mas tocou mal, passe errado do Alisson, chega Fecim, rouba para Macaca, atento no jogo, volta para Fraga, Fraga na faixa central do gramado para Fábio Sanches, empurra a canhota para Arthur, Arthur tentou passe por dentro, errou, bateu no Fabinho, voltou para Wagner 9, desarmado por Arthur. Chega na risca do meio campo, recua Fábio Sanches pro goleiro Kaique França. Ponte recomeça no campo defensivo. Kaique França errou na saída. Wagner 9 de cabeça, desviou, disputou com Kaique França, a bola fica viva. Kaique França e Wagner 9 cai, reclama de falta. O árbitro manda seguir a ponta, apenas tiro de meta. A bola chegou no Kaique França, deu uma quicada no gramado, pegou na orelha da bola, a bola subiu, mas não boa distância. Quase o Kaique França faz uma lambança, CH. É, o Morrinho artilheiro, quase compromete um dos 3 melhores goleiros da Série B até agora. Que coisa, hein? Bom momento do Esporte no erro do Kaique França.
Aqui Esporte tem a posse de bola no campo defensivo com Chico. Chico ajeita, domina, sai trabalhando. Luca aperta, o Alisson também faz a abertura pela canhota, muito forte o passe. Não consegue dar prosseguimento no lance o time do Esporte. Igor Formiga fica com a sombra. Domina, gira o corpo com o pé direito, meteu o lançamento para o Alisson. Chega na cobertura Chico, Chico tira, bateu no Alisson e saiu, mas segundo bandeira, a bola já havia saído. Então é lateral para Macaca fazer a cobrança da beira direita no campo de ataque. Samasa Campinas, primeiro lugar no ranking estadual de qualidade de água. Samasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. 1-0, a Ponte vence o jogo no Majestoso. Gol marcado por Luca aos 10 minutos. Pênalti convertido, né? Não foi convertido, sofrido pelo Alisson. O Luca cobrou, o goleiro defendeu, mas no rebote o Luca marcou. Sai jogando o time do Esporte no campo defensivo com o Chico na quarta zaga, levanta a bola para o campo de ataque, corta Igor Formiga. Volta para Fabinho, Fabinho ajeita, domina, faz a abertura pela direita para Eduardo. Eduardo tem atrás Fabinho, pediu, recebeu, o Ronaldo Henrique se manda pela meia. Marcado pelo Felipe Amaral, ele volta para o capitão Sabino, que fez o pênalti para cima do Alisson. Abertura aqui para a canhota para Lucas Hernandes. Ajeita, domina, puxa a bola cercada, marcado pelo Alisson, voltou para Chico. Chico com o pé canhoto, tenta a ligação direta, defesa, ataque, corta Matheus Silva. Deixou para Fraga, Fraga para Matheus Silva, o zagueiro levando a briga de ataque no peito do Alisson. Ele mata no peito, coloca no terreno, mas foi desarmado. Sobra para Sabino, aperta a marcação, fez sim, Sabino levanta a bola. Linha defensiva alta da Ponte, Igor Formiga, corte de cabeça no peito de Elvis. Ele mata no peito, coloca no terreno, chama a bola de meu amor. Vem embora Elvis com muita habilidade para Luca. Luca tentou por dentro, tira a defesa, brigou Elvis, recuperou para Macaca. Abre para a canhota para apoio de Arthur. Arthur dominou, cortou o pé direito, a bomba para fora! Para fora com perigo! Uma paulada de Arthur. Ele puxou para o pé direito e meteu para o gol, quase a Ponte amplia no Majestoso CH. E ele trouxe para a perna direita, porque a esquerda estava marcada. Abriu e bateu para o gol. Para sorte do goleiro, o Saulo do Esporte, ela foi para cima do gol. Mas foi um ótimo momento da Ponte. A Ponte que é melhor com o Esporte com 20 minutos e ganha o jogo 1-0. E aperta a saída do time pernambucano. Giovani consegue o passe pela direita para Eduardo. Devolve para Giovani. Ele ajeita, domina no primeiro terço do campo e empurra para Ronaldo Henrique. 1-0 para Macaca. O Alisson marca, abertura pela canhota para Lucas Hernandes. Na junção da risca no meio campo com a risca lateral, ele volta para Chico. Chico se livra da marcação de Luca. Parou, prendeu, olhou, pensou Chico, errou o passe, deu de graça, Fraga cortou, na sequência perdeu. Volta para Ronaldo Henrique na faixa central do campo. Parou, prendeu, ele pensou para Giovani de primeira, muito forte o lançamento. Só inteiro no lance o Igor Formiga, protegendo, a bola vai embora. Tiro de meta para Kaique França. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. E o jogo, Gleger, Zorzin, quase metade do primeiro tempo, 1-0, a Macaca na frente do Majestoso. Bom, primeiro que o Kaique França tem que ficar mais atento, né? Não pode acontecer o que aconteceu ali, deu sorte, né? Ele foi depois na recomposição ali, numa disputa com o Wagner Love de cabeça, mas não pode, né? Um goleiro com a experiência dele, time ganhando um jogo de 1-0, um jogo pesado desse, tem que estar mais ligado. Mas eu gosto da postura da Ponte, ele fez 1-0, linha alta, marcando a saída de bola do Esporte, exatamente o que tem que ser feito, botando pressão, né, se impondo, jogando em casa. Esse é o jogo para a Ponte. Vai lá, Boles. A Ponte tenta vir no campo de ataque, lançamento para Vecim, chega primeiro para fazer o corte Eduardo a Saulo, Saulo devolve para Eduardo empurra por dentro para Ronaldo Henrique, aperta na marcação Felipe Amaral, bloqueia a ação ofensiva do time do Esporte, trabalha a bola pela esquerda, Lucas Hernandes, falta, comete a falta o jogador da Macaca, o jogo está parado no Majestoso, falta do Alisson, ele recebe cartão amarelo, o Alisson que retornou hoje ao time titular da Ponte, estava suspenso, e recebe o cartão amarelo, o primeiro do jogo. E aí, CH, expulsão justa? Aliás, expulsão não, hein? Já pensou? Cartão amarelo justo, CH! É justo, correto, mas sem necessidade, né? Vai com muita sede ao pote, tem que marcar forte, mas o Alisson é ainda falta de experiência, né? O menino é bom jogador, tá aprendendo ainda. Mais um cartão desnecessário para o Alisson. E atenção, macacada, a narração do gol do Luca. O gol que vai dando a vitória para a Ponte já está lá no Instagram da Rádio Bandeirantes, @Rádio Bandeirantes Campinas. Vai lá, dê a sua curtida, compartilhe.
A narração do gol do Luca. A Ponte está vencendo o jogo por 1-0 no Instagram da Rádio Bandeirantes. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil. O público melhorou no majestoso, expectativa de um bom público nesta noite fria em Campinas de quarta-feira, dia 7 de setembro. Vem para o time do Sport, brigando de ataque, bola para Eduardo. Ele ajeitou, recolheu, domínio para Juba, de primeira para Wagner, 9, caindo agora pela direita. Tentou dividir o Fabinho, chega na marcação, brigou Arthur, a bola saiu, Arthur aponta. Falta ou só lateral para o time do Sport Clube do Recife. Lateral já batido, Ronaldo Henrique tentou por dentro, Fábio Santos faz o corte. Lucas ajeita de cabeça para Fecim, Fecim botou na frente, se livra do marcador, vem embora para Macaca, muito forte o lançamento. A intenção era pro Luca, ficou forte, o Saulo cortou. A bola desviou ainda no Luca e saiu. Lateral para o time do Sport fazer a cobrança. Vai construir ou reformar. Aeropisos é o lugar. São 3 lojas em Campinas e nova loja na Avenida das Amoreiras, 4079. Entregas em Campinas e região. Siga no Instagram. @Aeropisos. Quase 25 minutos deste primeiro tempo, 1-0, a Macaca vence o jogo. Você ligado no YouTube da Rádio Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like aqui, lançamento para Wagner, 9, botou na frente, ganhou de Matheus Silva, mas não deu prosseguimento na jogada, a bola saiu. Foi embora pela linha de fundo, tiro de meta para Macaca em CH. Tem que ficar esperto com o Wagner Love, ele é experiente, matreiro, artilheiro. O Sport não faz um bom jogo, tem até mais posse de bola que a Ponte, mas é uma posse de bola no setor de defesa, né? A Ponte encurrala o Sport não tem saída de bola. A Ponte com 25 minutos manda na partida, é melhor no jogo e o placar é absolutamente correto. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 25,5 o primeiro tempo. O tic-tac do tempo no embalo desta emoção, eu confirmo, o brasileiro da Série B. É a 29ª rodada. Moisés Lucarelli, a macacada reunida, comemorou há pouco o gol de Luca. 1 para Ponte, 0 para o Sport, Edu. Alô, Tonico aqui de Campinas, hein? Tonico, um abraço, final 55-21. Olha, Libertadores, Maracanã, 21h30, Flamengo. Olha o Sport descendo com o Kaique, tá na área, bateu cruzado para o Bacana, gol, bateu, Silva cortou a sobra da bola, afasta Arthur! Arthur chega para cortar, lance perigoso no time do Sport com o Kaique lá pela direita. Nas costas do Arthur, ele recebeu em posição legal, na melhor oportunidade do time do Sport, quase o Sport empata o jogo. Vem de novo o time do Sport com o Ronaldo Henrique, ajeitou, recolheu, dominou, soltou atrás para Fabinho. Fabinho meteu na direita para Eduardo, último terço do campo, volta na marcação, Fecim. Parou, prendeu, puxou para canhota, cruzamento rasteiro, tira Arthur. Completando o placar de 1-1. Outro jogo, porque esse está 1-0 para Macaca, quase o Sport empatou, Edu. Eu pedi pro Giba, tira esse lance aí, ó. Matheus Silva e Arthur, hein? Matheus Silva e Arthur, os dois salvaram aí. 26 primeiro tempo. Olha, 21h30, Maracanã, Vélez, Flamengo e Vélez é Libertadores. Lá na Argentina foi 4-0 pro Flamengo. Mengão pode perder até por diferença de 3 gols. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É isso, então vá lá, deixe o seu like na transmissão, se inscreva no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Qualquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate seu plano 100% online, sem burocracia. Acesse qualquersaude.com.br, siga no Instagram, @qualquersaúde. Qualquer se escreve com G-O-C-A-R-E, Qualquer. Levanta a bola, Igor Formiga, tentou Luca. Os dois zagueiros do Sport foram para a bola. Quem cortou foi o Chico, melhor para Macaca. Fez sim para Elvis, meteu na esquerda para Arthur. Pé canhoto, cruzou, Luca livre de cabeça para fora! Mas já estava impedido. Luca fechou no facão. Meteu a cabeça na bola, estava um pouco à frente. O jogo foi paralisado no ótimo cruzamento do Arthur. Mas de fato o Luca Glega estava um pouquinho à frente, o impedimento foi bem marcado. Bem marcado o impedimento, estava à frente o Luca aí, mas a Ponte chega bem, né? Chega com perigo. Tem que ficar atento aí pelo lado esquerdo lá, onde o Sport é mais forte. Wagner Love é um cara inteligente, cara mateiro, né? Rodado, experiente. Então,
a dupla de zaga ali sempre ficar muito atenta, porque as bolas normalmente é em cima do Wagner Love. Mas a Ponte está jogando bem, está com uma solidez defensiva interessante, time organizado, as linhas próximas. Estou gostando da Ponte, viu, Bolis? E de segunda a sexta-feira, na tela da Band Mais TV, a partir do meio-dia, tem os donos da bola. Carlos Batista gira toda a sua equipe de comentaristas com reportagens, matérias especiais, além, é claro, dos quadros do programa, o personagem do dia, as enquetes e o Na Lata. De segunda a sexta-feira, na tela da Band Mais TV, tem o programa Os Donos da Bola. Tentativa do time do esporte, a bola acaba saindo, é tiro de meta para Macaca fazer a cobrança. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. Seja uma loja Sofisticar autorizada, confira no WhatsApp 11, o código de área 964290680. Quase 30 minutos, primeiro tempo, 1-0 para Macaca, vai conquistando a sexta vitória seguida em casa. Domina Ronaldo Henrique, Silver vem da marcação do Elvis, mas o jogo difícil. Vem para o time do esporte com Fabinho, lá na direita, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, rolou para Eduardo, por dentro para Giovani, bloqueia Felipe Amaral, soltou curtinho para Juba, Juba para Wagner 9, para Kaique, pé direito, levantou na área, tira Matheus Silva, voltou a sobra da bola para Kaique, linha lateral da grande área, atrás para Fabinho, de primeira cruzou para boca do gol, passa por todo mundo, insiste o esporte aqui na canhota, Lucas Hernandes fechadinho na área de cabeça, o toque, espalma, Kaique França! Na ação ofensiva do esporte, na pressão do time pernambucano, no cruzamento do Fabinho, a bola passou, sobrou na canhota para Lucas Hernandes, ele levanta a cabeça e cruza na segunda trave para Kaique, de cabeça livre para o seu xará, Kaique França fazendo uma grande defesa e colocar a bola para fora, escanteio para o esporte, CH. O Arthur subiu e não pegou nada, cabeçada fortíssima no canto esquerdo baixo, para sorte da Ponte, defesa do Kaique, falha do Arthur e escanteio pro esporte. Já já o conceito do Glegger para esta defesa do Kaique França, até aqui a defesa do jogo. Escanteio pro time do esporte que pressiona, busca o gol de empate. Lá na canhota, autorizado, vem para a cobrança do escanteio, Juba soltou curtinho para Eduardo, marcação não existiu, pé direito, levantou para a boca do gol, Sabino tentou de cabeça, Wagner 9, incrível, Kaique França sobra Kaique, é gol! Mas não valeu, impedimento marcado do Kaique. Impedimento do Kaique, agora o Kaique França fez uma defesa espetacular no desvio do Sabino. Sabino tocou de cabeça, a bola desviou no Luca, o Wagner Love foi quem tocou por último, e aí sim a defesaça do Kaique França no desvio do Wagner Love. Impedimento marcado, para mim ele marcou impedimento do Wagner Love. As linhas estão sendo traçadas, mas pelo que eu vi no lance foi isso, hein, CH? Os dois estavam em impedimento, não tem nem do que reclamar. E aí, Glegger Zorzin, se você quiser conceituar também a segunda defesa, aquela do Wagner Love, apesar dele estar impedido, mas principalmente a primeira do Kaique, hein, Glegger? Exatamente, hein? Duas grandes defesas. A primeira, ele vai ali no limite, né? Você vê que ele acaba trombando ali com a trave. Fez uma grande defesa o Kaique França, vive um bom momento, né? Nessa aí realmente estava impedido ali o Wagner Love. O impedimento foi do Wagner Love, depois no rebote o atacante estava impedido também. Agora, duas grandes defesas. Grau de dificuldade 7,85 para as duas. É isso aí, grande defesa do Kaique França, agora há pouco salvou a Macaca. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e o placar de jogo para você. 32, primeiro tempo. Majestoso, 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Já estamos na reta final, são 38 rodadas no total. Série B que vai terminar no primeiro fim de semana do mês de novembro. Confirmando o Majestoso, gol de Luca, 1 para Ponte, 0 para o Sport. Vem para Macaca com Elvis, Elvis para Igor Formiga, botou na frente, escapou, limpou, fintou, falta para cima dele. A Ponte levou vantagem, a Ponte não queria vantagem, só o Alisson que queria e acabou perdendo a bola. O Elvis está reclamando, mas o árbitro deu vantagem no lance. Na sequência, o Alisson perdeu. Vem para o time do esporte com o Lucas Hernandes. Fraga. Trava bem, a sobra da bola fica para Matheus Silva. Empurra por dentro para Luca. Luca coloca a bola para fora para que o Alisson seja atendido.
Jogo parado nesse momento no Majestoso. Aliás, o Igor Formiga seja atendido. Confirmando, Edu, placar de 1-0. A Ponte vence o jogo no Majestoso. Olha, jogo é encerrado no Brasileirão, jogo antecipado, terminou há pouco. Atlético Mineiro 1, Red Bull Bragantino também 1. E amanhã, Sul-Americana, semifinal, jogo da volta, Morumbi, São Paulo e Atlético Goianiense. Lá em Goiânia foi 3-1 para o Atlético. Olha, a chegada do Ronaldo Henrique para cima do Igor Formiga, e quando ele cai, ele bate violentamente o ombro no chão. Sente hein? o ombro direito o Igor Formiga, em CH. Imediatamente o médico da Ponte entra em campo com o massagista. Dores fortes, pelo menos a distância ele não para de se contorcer, né? O Formiga que está caído. A Ponte tinha posse de bola, jogou até para fora. Porque o rapaz lá, tomara não seja nada de mais grave, mas preocupa, e a contusão à distância é no ombro direito, Boris. Vamos ficar de olho na situação do Igor Formiga, e assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto, e o comando mais uma vez será dele. Edu Pinheiro, oferecimento Supermercado Taquaral, aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br, atacado obra já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Qualquer saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online, sem burocracia. Acesse golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcaresaúde. Aeropisos, conheça a nova loja Aeropisos, na Avenida das Amoreiras, 4079, no Vila Rica. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduza a conta de luz com energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 964290680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 3342-7000. E realmente não deu mais para o Igor Formiga. Contusão no ombro direito, foi embora o Igor Formiga e entrou Norberto no seu lugar. E aí, CH, esta alteração por necessidade da Ponte. Não tem o que fazer, né? É uma pena. O menino saiu com muitas dores, tomara que não seja nada de muito grave, né? Mas muda a característica, né? O Formiga estava muito ofensivo, agora entra um lateral mais experiente, principalmente mais marcador. Vai mudar a característica, evidentemente. O jogo está parado, o Love está reclamando uma mão no olho do que teria Mateus sido Silva. do Matheus Silva, né? Eu não senti intenção, não. Agora a câmera fecha ali, tá com um saco de gelo no ombro direito, o Formiga. Tomara que não seja luxação, né, cara? Porque isso dói, viu? Já aconteceu comigo. É um negócio, é uma dor quando esfria, insuportável. Né, quando esfria ainda, não é fácil não. Aqui bola para Norberto, ele dominando o campo defensivo, pressionado, houve a falta para cima dele cometida por Wagner 9. Jogo parado, acabou de entrar e já sofreu a primeira falta o Norberto. Samasa Campinas, classificação A com grau de investment grade pela Fitch Ratings. Samasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Lucas Hernandes alega o Alisson que foi na sua cabeça. O árbitro mandou seguir, o Alisson está caído, o jogo segue com posse de bola para o time do Sport. Domina no campo defensivo, Sabino, agora ele para. Alega que foi atingido, o Alisson está caído no gramado do estádio Moisés Lucarelli. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o timaço de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta de avaliação 3342-7000. Odontoclinic, número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. E aí, Gleger, esta alteração na Ponte por necessidade, a saída do Igor Formiga e a entrada do Norberto. Primeiro que não seja nada grave, né? O CH disse aí essa questão de luxação no ombro aí, dói uma barbaridade e é sempre muito complicado essas lesões, né? Mas aparentemente parece que não, é só um desconforto ali mesmo, dói muito, o ombro é bem complicado. Agora a Ponte fica mais defensiva pelo lado direito, né? A gente sempre disse isso. Norberto não tem a profundidade que tem o Formiga.
mas ele é um jogador que pega muito bem na bola, é um jogador que recompõe muito bem, tem uma leitura de diagonal sempre muito boa. Então, defensivamente, eu acho que foi boa a substituição. Placar de 1-0, vem descendo o time do Sport, cruzamento fechado para a boca do gol, Wagner Love de cabeça, pegou Kaique França. O desvio de cabeça do Wagner Love foi fraquinho em direção ao gol, Kaique França bem posicionado, fez tranquila a defesa, o Wagner Love ficou se lamentando. O posicionamento da zaga da Ponte está esquisito no jogo de hoje, hein? É o terceiro cabeceio dos atacantes no jogo, no primeiro tempo, dos atacantes do Sport. Para sorte da Ponte, a bola foi no centro do gol, o Kaique fez a defesa, mas na marcação, tanto o Fábio como o Matheus e o Arthur não vão bem. Vem Ponte, Luca vai marcar, entrou, tocou, pega, Saulo! Defesaça com os pés do goleiro, na finalização de Luca, uma bola espirrada, quase o Luca marca o segundo dele, o segundo da Macaca, tem mais Ponte, Norberto tenta o comando, tira a defesa, Fraga no meio da rua, bum, a bola subiu, foi embora, Saulo... Defesaça! Evitando o segundo gol da Ponte. O desvio do Arthur pro Luca. Ele saiu na cara do gol e bateu. Não sei não, a posição me pareceu irregular do Luca, mas o Bandeira mandou seguir, o lance seria revisado. Fato é que o Saulo fez uma grande defesa, hein, Gleger? Grande defesa, né? Para mim o Luca estava impedido também, mas a defesa do goleiro Saulo foi muito boa. Grau de dificuldade 7,85. E atenção, macacada, o gol, a narração do gol do Lucas já está lá no Instagram da Rádio Bandeirantes. Vai lá, @Rádio Bandeirantes Campinas, a narração do gol do Luca, que vai garantindo até aqui a vitória da Ponte. 1-0, a Ponte Preta vence o Sport no Majestoso. Atacado Abrajá tem tudo que sua obra precisa pelo menor preço e maior estoque de Campinas e região. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva 1301. Acesse obrajá.com e saiba mais. E atenção, sabadão é dia de Esporte Show da Rádio Bandeirantes com toda a equipe de Carlos Batista, direto do Atacado Abrajá, na Rua Padre Bernardo da Silva 1301, a partir das 10 horas da manhã. Muito bate-papo, debate, convidados, prêmios para você, participe. Atacado Abrajá. O árbitro está revendo um lance. Fiquei na dúvida do que ele estava revendo. Afinal de contas, a finalização do Luca, a bola não entrou. Domina o time do Sport, sai jogando no campo defensivo, Chico para Sabino. Sabino aponta para o Saulo, mas não recua para o goleiro não. Gira o corpo e levanta a bola para o campo de ataque. Matheus Silva rebate lá atrás, afasta, a bola sai. Lateral para o time do Sport para fazer a cobrança. Já estamos entrando na reta final do primeiro tempo. 1-0 para Macaca. Sanasa Campinas, Prêmio Nacional da Qualidade 2021. Sanasa, 48 anos. Uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. E aí, CH, um resumo neste primeiro tempo. A Ponte está vencendo por 1-0 o time do Sport do Majestoso. É um jogo difícil. O Sport não está morto, não. Começou mal. Enquanto a Ponte teve força para marcar na saída de bola com intensidade, o Sport não jogou. Mas aí houve um afrouxamento na marcação. A Ponte continua meia pressão e aí o Sport cresceu e teve oportunidade para empatar o jogo. Um jogo muito, muito difícil para a Ponte até agora. É atenção total, o time do Sport tem escanteio, cobrou curtinho Giovani para Lucas Hernandes, pé canhoto, jogou lá dentro de cabeça, o desvio para fora. O Amaral reclama que foi empurrado pelo Chico. O árbitro não marcou nada, apenas a saída da bola é tiro de meta para o Kaique França. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Agora com 42, primeiro tempo. Estamos no AM, no FM, para Campinas, para Ribeirão, pelo planeta, através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like. Majestoso, 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Adivinhe quem marcou? Ele fez o L. L de Luca. 1 para Ponte, 0 para o Sport, Edu. Olha, Série B, 21h30, Sampaio Correia e Novo Horizontino. Amanhã tem 19 horas. Criciúma e Bahia, 21h30, Mineirão, Cruzeiro e Operário. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A Ponte erra na saída, Alisson tocou mal, voltou a sobra para o Luciano Juba, meteu na ponta para Kaique, linha lateral da grande área, cortou, limpou, pintou, bateu pro gol, pega Kaique França. No cantinho, pertinho da trave direita, no chute cruzado de Kaique. Kaique França faz a defesa seguro, tranquilo, Gleger Zorcin.
Sempre muito seguro, né? Tranquilidade do Kaique França. Essa defesa mais tranquila, né, Bolis? Mas uma bola mais tranquila ali. O Kaique é um bom goleiro, se posiciona muito bem, tem uma técnica apuradíssima, vive um bom momento. E você vê como é que é, né? Na partida passada aí no Majestoso, aconteceu a mesma coisa, né? Deu uma vacilada ali, quase que a Ponte toma o gol, uma saída de bola ali que ele tentou sair, acabou equivocada. E depois se arrumou no jogo e fez uma grande partida. E hoje, igual, né? Fez ali aquela lambança ali no comecinho, mas já ajustou com grandes defesas o Kaique França, que é um dos bons goleiros dessa Série B. Valeu, rapaziada, pelo YouTube. Alô, meu amigo Toninho Colarelli, lá em Limeira. Tá ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Futebol na tela, chama na rede, Luca, deixa o dele. Valeu, rapaziada. O Valdir tá por aqui de São José do Rio Preto. Tatuí, o Sérgio. Tá ligado no futebol da Bandeirantes. Maurício Tavares Guimarães, pra cima, Macaca. O Bianor Melo, boa noite, Macacadro Majestoso, 3-0 hoje, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Jogo parado, falta do Fraga, pouco depois da risca no meio campo, sente uma contusão no joelho esquerdo uruguaio, Lucas Hernandes, o jogo está parado no Majestoso. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o time de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta de avaliação 3342-7000 Odontoclinic, número 1 do Brasil em implantes. Porque sorrir é tudo. A Ponte que iniciou a partida com 6 jogadores pendurados. Um já saiu, que foi o Formiga. Que estão pendurados ainda o Kaique França, o Fraga, o Elvis, o Fecim e o Luca. E o Alisson no jogo recebeu o cartão amarelo. Tem falta para fazer a cobrança, o time do esporte. Vamos até 53. 8 minutos acrescidos pelo árbitro Ramon Abate Abel. Teve a situação da paralisação para a verificação do lance. E depois do gol também o jogo ficou parado. Aqui vem embora Macaca. Acelera, Fecinho no mano a mano. Invadiu a área, dominou, caiu. Opa! Caiu dentro da grande área, reclama de falta. O árbitro olhou e mandou seguir. E o Fecinho tá reclamando. Sai pro jogo o time do esporte do campo defensivo. E esse lance aí, hein, CH? E na dúvida, hein? Porque o Fecinho deu uma atrasada no passo para tomar o tranco. E tomou. Agora não teve replay do lance. Eu fiquei na dúvida nesse lance, hein? 1-0 para o time da Macaca, domina Fabinho para o time do esporte, faz a saída no campo defensivo, com o pé direito para Ronaldo, Ronaldo de primeira, volta o jogo para Eduardo, Eduardo atrás para Chico, Chico para Sabino, devolve para Chico, Chico tem a posse de bola dominada na quarta zaga, empurrou no corredor para Juba, Luciano Juba, recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, voltou, na quarta zaga para Chico, bota na frente, se livra da marcação de Elvis, empurra pela meia, Chico, xerifão, Fábio Sanches para fazer o corte, Chico tentou de cabeça, Fábio Sanches de novo, com ela na faixa central do campo, para Elvis, protegeu o Ronaldo Henrique na marcação, passou o Alisson na direita, boa bola para ele, vem para a Macaca, cortou por dentro, sai da ponta, vem para a meia, o Alisson de frente pro gol, abriu na ponta para Arthur, Arthur dominou, calculou, executou, cruzou para a boca do gol, Norberto de cabeça pro meio, afasta a defesa, tira de qualquer maneira a zaga do esporte, já chegou desequilibrado para finalizar, o Norberto não conseguiu pegar em cheio na bola, era volta para o time do esporte, 46-40, vamos até 53, 1-0, Macaca na frente, vai conquistando a sexta vitória consecutiva como mandante na Série B, vem para o time do esporte com Wagner 9, tentou passe por dentro, a bola explodiu no Norberto, Matheus Silva, do jeito que a bola veio, ele deu um bico na bola, colocou para a lateral para o time do esporte para fazer a cobrança, a Ponte com esta vitória está chegando a 39, e o esporte tem 40, e agora ele para o jogo, lance do Fecim vai ser revisado. Está sendo revisado um suposto pênalti para a Macaca, agora o replay, Fecim dominou, fez o break, o Eduardo chegou, mas acho que não é o suficiente para ele dar o pênalti, a menos que apareça outra imagem, opa, essa por trás, mão nas costas do Fecim do Eduardo, e aí CH com o replay? Não, eu achei lance normal, agora com o repeteco do lance normal.
É isso aí, o árbitro mandou seguir, não houve o pênalti para Macaca. Sai jogando no campo defensivo o time do Sport, bola recuada do Chico para o goleiro Saulo. Aperta Luca, ele domina, limpa o lance, rolou atrás, fez o passe para o Chico, Chico levanta para o grande ataque. Lucas Hernandes de cabeça para Wagner 9, chega Matheus Silva, falta. Chega atrasado, o zagueiro comete a falta. O Gleger, a sua opinião em relação ao lance anterior? Foi pênalti em cima do Fecinho ou não? No início eu fiquei com impressão de empurrão, mas depois vendo o lance ali algumas vezes, o lance normal. E o árbitro sinalizou para o Matheus Silva que foi a última falta dele. Cometeu a falta na região do meio campo para cima de Wagner 9, bastante caçado nesse primeiro tempo pelos seus zagueiros da Macaca. 1-0, a Ponte está vencendo o jogo, já estamos no tempo acrescido pelo árbitro. Tem falta o time do Sport com Ronaldo Henrique. Ele lança a bola na ponta para Eduardo, mata no peito, combate no terreno. Sai da marcação Fabinho, ainda Eduardo, rolou na ponta para Fabinho. Arthur da marcação, chega Arthur. Belisca, toca na bola, a bola sai lateral para o time do Sport fazer a cobrança. Fabinho reclamou com o Gandula, que devolveu a bola atrás onde ele estava. Ficou bravo o Fabinho. Lateral que o Eduardo vai fazer a cobrança. No segundo terço do campo para Wagner 9. Dominou, girou para cima da marcação de Amaral. Fez o passe atrás e chega também Fraga na marcação para Giovani. Giovani para Juba. Levantou para Fabinho na área. Foi para a bola junto com ele. Wagner 9 afasta, tira de qualquer maneira Amaral. A sobra da bola, Fraga tira mais uma. Bate, rebate, sobra para o time do Sport. Chico ajeita, domina, abriu na ponta para Lucas Hernandes. Parou, prendeu, olhou, pensou, setor canhoto. Fez o passe na ponta para Giovani de calcanhar. Boa devolução para Juba. Juba tentou a finta, Fraga, chega bem, rouba, protege, cai, o árbitro marca a falta. Do Luciano Juba para cima de Fraga, o jogo está parado. Tem falta, Macaca, para fazer a cobrança no campo defensivo. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente. Você acesse sanasa.com.br, em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Deixe o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Clique no sininho para ativar as notificações. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Hoje, no dia do rádio, 100 anos do rádio, a chegada do rádio no Brasil. Viva o rádio! Nada substitui a emoção do futebol no rádio. Lateral para o time do Sport, levantamento do programa de ataque, acabou caindo o jogador do time pernambucano, o árbitro mandou seguir. Só lateral para Macaca fazer a cobrança. Chegamos aos 50 minutos, vamos até 53. Felipe Amaral é quem domina para Macaca, empurra na ponta para Arthur. Já no último terço do campo, Fecinho abriu, cruzou a meia altura para Elvis. Chega Chico, dá um bico na bola, tira parcialmente. Fecinho vai brigar, a bola quica. E não saiu pela linha de fundo, não. Saiu pela linha lateral porque o Sabino de cabeça evitou. Lateral para o time da Macaca fazer a cobrança. Pertinho da linha de fundo, pertinho da galera. A Macaca está marcando presença do Majestoso. Já vibrou com o gol de Luca. Quer vibrar novamente no finalzinho do primeiro tempo. Elvis ajeitou o bico na grande área, protegeu, girou, chamou a falta e a falta veio. Falta de Fabinho para cima de Elvis. A falta está marcada e uma falta perigosíssima para Macaca CH. É verdade, ele atrasou o passe para tomar o tranco, tomou e é falta. Infantil, falta do Sport. Sobrou experiência para o Elvis, que é um cara realmente diferente. Falta setor esquerdo, campo de ataque, é no bico da entrada da grande área do Sport. Perigosíssima, principalmente se tratando da precisão do Elvis, que está ajeitando a pelota, Bolis. Já está por ali com a 62 estampada na camisa, ano de nascimento da sua mãe, que acabou falecendo recentemente, a homenagem do Elvis. Elvis vem pra bola, pé direito, levantou a meia altura pra boca do gol, tira a defesa, a bola ficou viva, Saulo segura firme o goleiro, e é um lance difícil, né, Gleger? Você que é o nosso especialista, porque a bola vem toda torta, bola molhada, o goleiro fica na dúvida se ele segura ou dá um soco na bola. O Saulo decidiu, segurou e se deu bem, hein, Gleger? Exatamente, e no meio da muvuca ali, né? Muito povoada a área ali. Saulo, que é bom goleiro, fez uma defesa assim. Eu gosto quando eu vejo goleiros seguros, cara. Goleiro, essa bola é pra segurar, pô. Ah, mas tá difícil, ok, eu concordo. Mas tem que ter personalidade e técnica, né? E ele foi muito bem nessa bola aí. Saída errada no time do Sport, porque a Ponte pressionou. Elvis tentou no comando, chegou o zagueiro para fazer corte. A bola foi dividida, sobrou para o zagueirão, que de cabeça recuou para o goleiro. 52,5, os últimos 30 segundos deste primeiro tempo no Majestoso. 1-0 para Macaca. Qualquer saúde, o plano de saúde importante para a sua vida.
Contrate 100% online, sem burocracia. Acesse golcaresaude.com.br, siga no Instagram, @golcaresaúde. Tenta o último ataque, o time do Sport, Lucas Hernandes para Juba. Fecha bem Norberto, corta, Alisson brigou, a sobra da bola fica para o time do Sport. O árbitro vai terminar o primeiro tempo no Majestoso. Ajeita, dominando o campo defensivo, Chico, mas não há tempo para mais nada, apita o árbitro. Termina o jogo. Encerrado o primeiro tempo no Majestoso, com um gol de Luca aos 10 minutos, pênalti sofrido por o Alisson. O Luca cobrou, o goleiro defendeu, mas do rebote o próprio Luca meteu lá dentro. A Ponte está vencendo o jogo, 1 para Macaca, 0 para o Sport, meu caríssimo Edu Pinheiro. Olha, é o seguinte, Macaca atacou aí para o gol da Fepasa, usa o uniforme número 1, todo de branco, faixa preta, o gol você descreveu, foi logo no começo. E depois o Sport teve 3 chances, hein? Olha, a 26 o Matheus Silva e o Arthur salvaram. A 29, grande defesa de Kaique França, a cabeçada do Chaladelli e o Kaique. E depois a sorte, a 38, o Wagner Love não pegou como queria uma cabeçada, ali pertinho e tal, e sobrou fácil pro Kaique França. E a 39, Luca, fica de cara a cara com o goleirão aí, mas o goleiro tira com os pés. É isso aí. Como joga a Ponte? Kaique França, o Igor Formiga começou, teve contusão no ombro e a 35 entrou Norberto. Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Amaral, Fraga, Alisson e Elvis, Fecim e Luca. A Ponte hoje não tem o volante Leonaldi, suspenso. No banco, novidade, Ribamar está no banco. Voltando de contusão, olha... O Leandro Márcia, em compensação, o uruguaio sumiu, hein? Nem no banco. E o Thiagão Oliveira, zagueirão, que jogou lá em Chapecó, também nem no banco. 1-0 Ponte. Oi, CH! Queremos ouvi-lo. Foi muito difícil o primeiro tempo. Tanto é verdade, Edu e ouvintes da Bandeirantes, na maioria aqui dos itens estatísticos, a Ponte foi pior que o Sport. Em posse de bola, em finalizações no gol, escanteios 2 para cada um, número de passes certos, o Sport trocou o dobro da Ponte, foi muito do setor de defesa, é verdade também, mas o Sport teve grandes oportunidades, como a Ponte também teve. Isso é o que realmente mostrou a partida, muito equilíbrio. O Sport, em alguns momentos do jogo, desse primeiro tempo, foi mais incisivo que a Ponte. E a Ponte só não tomou gol, na minha modesta opinião, graças ao Kaique França. Então a Ponte começou numa velocidade até 27, 28 minutos, estava senhor do jogo, a Ponte, mas depois o Sport, com a Ponte diminuindo um pouco a intensidade de marcação, foi utilizando os lados do campo, e o Sport é muito forte, pela beirada e com os cruzamentos. Sempre no segundo pau, o cruzamento do Sport tem 2 ou 3 na mesma bola. Isso é treinado. Então foi na bola parada e com a bola rolando. O Sport teve chance de empatar. A Ponte fez um bom primeiro tempo, não é? Mas em termos estatísticos e de chances principalmente, o Sport já equilibrou o jogo. Nesse momento, para mim, o jogo é equilibrado. Foi razoável para bom o primeiro tempo da Ponte, principalmente pelo resultado, evidentemente. Teve competência de não tomar o gol. Agora, na segunda etapa, a Ponte ela precisa tentar manter a intensidade de marcação para rapidamente tentar fazer 2-0 para dar uma acalmada. Porque o jogo está muito complicado. Eu estou um pouco preocupado, Edu, com o setor de defesa da Ponte. O miolo de zaga e os 2 laterais estão tendo muita dificuldade na marcação dos extremas do Sport. E no miolo de zaga, o Wagner Love teve 2 chances, aonde a bola caiu no meio dos 2 zagueiros. Esse acerto de posicionamento tem que acontecer e principalmente na ajuda no canto do campo. No canto, nas laterais, precisa tanto o Amaral como o Fraga dar maior cobertura. De qualquer maneira, valeu pelo resultado e foi um primeiro tempo muito movimentado, Edu. Também o Sidão do Proença preocupado, que nem você, com o Miro da zaga e tal. Olha esse Wagner Love aí, tem 38 anos, hein?
E tá dando trabalho. Olha, gente, é o seguinte, ainda a Série B, 21h30, tem Sampaio Correia e Novo Horizontino. Olha, Libertadores, semifinal, jogo da volta, Maracanã, 21h30, Flamengo e Vélez na Argentina, foi 4-0 pro Flamengo. Tem tudo para ser final brasileira. E tem Melgar do Peru e Independente Del Valle pela Sul-Americana, também semifinal, jogo da volta, o jogo é lá no Peru. Lá no Equador, o Independiente venceu por 3-0. Tem tudo para a final. A equipe do Equador também na Sul-Americana. Amanhã, São Paulo e Atlético Goianiense. Lá em Goiânia, 3-1 para o Atlético. Agora, 20 horas pontualmente. Já ele vai comentar. Gleger Zorzin, fala na Bandeirantes, intervalo. Ponte 1, Esporte 0. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. O Atacado da Construção Obra Já tem os menores preços e as melhores marcas do mercado para sua obra. Telha metálica aço galvalume trapezoidal TR 25 3x1 metro cinza calhafote por apenas R$ 226,90. Acima de 10 unidades sai por apenas R$ 209,90. E aproveite o frete grátis nas compras acima de R$ 1.500. Consulte condições na loja. Venha já para o Atacado da Construção Obra Já. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. O para-brisa do seu carro quebrou? Conheça a Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. A Sofisticar Autovidros atende a todas as seguradoras. Confira unidades nas cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Sofisticar Autovidros. Siga no Instagram, @Sofisticar Autovidros. Seja uma autorizada Sofisticar. Pergunte no WhatsApp 11 964
2929-0680. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 futebol. Tem rede balançando. É bola! Ele vai para a decisão, faz o gesto e vai apontar pênalti para Macaca. É penalidade máxima para Macaca bater. O artilheiro Luca, 12 gols na Série B, está preparado para fazer a cobrança. Saulo no centro do gol. Luca, autorizado, pé direito, correu, bateu, pegou o goleiro do rebote. Luca, é gol! É gol, 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 é gol. Da Ponte! Luca! 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 Tem a 10 estampada na camisa. O artilheiro partiu pra bola, bateu forte o pênalti. O goleiro pegou, mas Luca tem estrela. Luca é predestinado, a bola voltou de graça pra ele na risca frontal da pequena área. E aí ele não teve dúvidas. Com o gol escancarado, meteu pro fundo do gol. Apertou o placar do majestoso, o gol é de Luca. Luca, 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 faz o L, comemora com a galera. A macacada vibra nas arquibancadas do majestoso. Luca, Luca abre o placar. Pula, 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 sai do chão e vibra a macacada. Muito bem, 20 horas e 6 minutos. Vamos lá, Gleger. Ponte 1, Esporte 0. Agora você analisa, hein, Gleger? Edu, eu gostei do primeiro tempo da Ponte. A Ponte saiu na frente aí no início da primeira etapa, um jogo duro, difícil. O Sport tomando as ações em alguns momentos. Tem o Wagner Love, que é um jogador muito perigoso, jogador que merece muita atenção desse miolo de zaga. Mas eu gostei do posicionamento em alguns momentos, né, principalmente quando estava o Formiga em campo. Ele tem dificuldade de recomposição, né? Ele não tem uma leitura legal da bola diagonal e sempre tem um jogador ali nas costas. E a Ponte teve aquele lance, naquela cabeçada que o Kaique França fez uma grande defesa. Os dois laterais vacilaram, né? A primeira, a bola vem do lado direito, o Formiga estava muito para dentro ali, sobrou aqui do lado esquerdo, aqui tem novo cruzamento e o Arthur também vacilando na marcação. E aí veio o cabeceio, mas o Kaique França fez uma grande defesa. Então tem que estar atento a esses detalhes, né? Pequenos detalhes de recomposição, de ajuste. As linhas da Ponte estão muito próximas. Eu gosto da participação do Amaral. Aparece pouco, né? A gente ouve falar muito pouco o nome do Amaral, mas sempre bem posicionado, sempre ali protegendo a primeira linha. É importante demais. O Fraga também, numa função diferente daquela do Leonaldi, né? Porque ele é um jogador de mais contenção, mas sempre protegendo muito ali, sempre organizando, tentando organizar a transição da Ponte. Que tem o Elvis, né? Que é o jogador que leva essa bola, que é o Elvis que pisa, que pensa, que articula, que tem uma bola parada muito forte. Então eu gostei, eu acho que independente dos números, a Ponte fez um bom jogo. Está enfrentando um time bom, né? Tecnicamente falando. Um time entrosado, bem treinado. Mas o que vale realmente é a bola na rede. E a Ponte se aproveitou disso, numa bobagem lá do zagueiro que fez o pênalti no Alisson. Não tem nada a ver com isso, né? O Luca foi lá e botou a bola na rede. É isso que interessa. Agora, tem que ajustar. O Sport provavelmente vai sair um pouco mais agora no segundo tempo, porque precisa do resultado, né? E ele mostrou isso durante todo o primeiro tempo. Jogando, não ficando atrás, impondo o ritmo, tentando chegar em alguns momentos. Agora, não dá para você colocar o Matheus Silva na caça do Wagner Love, que é um jogador experiente, um jogador de velocidade, né? Então eu trocaria. Põe o Fábio Sanches, encosta o Fábio Sanches, vem o Matheus um pouco mais aqui para fazer o homem da sobra, para fazer o homem da segunda bola, né? Para tentar esse ajuste de marcação. O Sport é perigosíssimo, o time do Sport, quando tem a bola, principalmente do meio para frente.
onde ele evolui, onde chega. Você vê que o Sport erra muito pouco passe, porque eles triangulam e rodam de um lado para o outro para esperar o momento certo. Então é aí que o Hélio tem que fazer algum ajuste. Ajustar essa marcação, ajustar esse meio de campo. Provavelmente a gente vai ver o time da Ponte com 2 linhas de 4 agora. Luca e Elvis um pouco mais à frente. O Alisson protegendo o lado direito. O Norberto é um jogador que defensivamente ele vai muito bem. E nós vimos que depois que ele entrou ali, ajustou aquele lado. O Arthur precisa entrar no jogo no aspecto defensivo, né? Para não ter problema pelo lado, mas eu gostei. Eu acho que esse é o jogo da Ponte, né? Que fica, que segura, que ajusta, que aguenta aí a pressão e que a hora que sai vai muito decisiva e tenta fazer os gols. Concordo com o CH disse que a Ponte precisa rapidamente fazer o segundo gol, até para trazer uma tranquilidade maior ao time. Exatamente isso. Propõe, tenta, chega, sobe a linha para não deixar aonde nasce a jogada evoluir. E é esse o jogo que o Hélio precisa pôr agora para esse segundo tempo, impor o jogo para esse segundo tempo. Porque a Ponte tem qualidade para isso. Tem qualidade para subir a linha, tem qualidade para marcar, tem qualidade para competir no aspecto físico com o time do Sport e está na frente, né? Então está ganhando 1-0, então a tranquilidade é maior. Não precisa pressa. Só ter tranquilidade, paciência, saber suportar a pressão e a hora que aparecer a oportunidade, fazer o segundo gol para tentar matar o jogo, Edu. Agora a gente vê o replay aqui daquele gol anulado do Sport, né? Tinham 2 impedidos, né? 2 impedidos. Porque um pouquinho antes, o Kaique França faz a grande defesa, uma cabeçada do Kaique, né? Faz a defesa, até vai para escanteio. Cobra escanteio, aí bola vai de um lado, do outro, segue, tem um cruzamento. E aí o Wagner Love, mais o outro, estava impedido. Olha, realmente um jogo difícil, complicado. A Ponte precisa realmente se resolver. Vocês comentaram isso, tanto o CH como o Gleger agora sinalizando que tudo bem, 1-0 e tal. A Ponte também está com uma estrela, isso é importante, né? Você vê o pênalti, Luca cobra, o goleiro defende, mas vai no rebote para ele, né? Limpinha para ele, que ele só empurra e faz 1-0. E o próprio Luca também cara a cara. E o Arthur, gente, o Arthur que deu uma cabeçada servindo a Luca. Na disputa de cabeça do Arthur, ele dá uma cutucada de cabeça, já colocando o Luca cara a cara, sai o goleiro Pimba, ele tira com os braços, né? Vamos ver se tem modificação, não tem impressão que... O Jean Carlos está pronto para entrar, Edu. Quem? Jean Carlos, 26. Jean Carlos no Sport... Não, na Ponte, né? A lateral esquerda? Isso. Pô, mas as 2 laterais trocando... Será que o Arthur... Sai o 15. Sai o 15, Arthur. Sai Arthur. Meu Deus. Deve ter preocupante essa troca, hein? É preocupante. Só pode ser por questão de contusão, porque não é opção técnica isso, não é possível. Então, de qualquer maneira, confirmando, fica no vestiário o Arthur, lateral esquerdo, vem Giancarlo, 26. Muito bem, vai começar o segundo tempo. Por enquanto, Ponte 1, gol do Luca, Sport 0. E para o show continuar aqui na Bandeirantes, a bola é com ele, o moço de Piracicaba. Muito obrigado, meu caríssimo Edu Pinheiro. Tudo pronto, a bola vai voltar a rolar do Majestoso, porque apita o árbitro. Bola rolando, vamos ser juntos no futebol da Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você conectado, ligado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, também pelo YouTube, com toda a equipe de Carlos Batista. Sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação. Porque, claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Começa o segundo tempo, 1-0 para o Macaca. Atacando o gol do portão de entrada do seu estádio com Jean Carlos, primeira participação dele. Tentou a finta, Sabino faz o corte completo de calcanhar. Jean Carlos brigou na bola, recuperou, soltou para Fecim. Atrás para Elvis. Elvis com o pé direito, inverteu. Um bolão para Norberto, entrada na grande área para Amaral, disparou. A bola desvia no meio do caminho no jogador do Sport. Vai sobrar espirrada, mas o jogo já vai ser paralisado, porque no chute do Felipe Amaral levou o Fabinho a nocaute. A contagem foi aberta, a bola explodiu no rosto do jogador do Sport, uma paulada do Felipe Amaral na entrada da grande área. Toda a preocupação, por isso o jogo está parado no estádio Moisés Lucarelli. Me parece que a bola bateu no Wagner Love, é ele mesmo. Bateu na cabeça do Wagner Love, por isso toda a preocupação da comissão técnica
e também dos médicos, do médico do massagista do time do esporte. Atenção, reduza a sua conta em até 90%, conta de luz, em até 95% com energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita pelo WhatsApp 19 99596 1768. 1-0 para Ponte, gol marcado por Luca aos 10 minutos da primeira etapa. O árbitro vai dar bola ao chão, ela sairia, não sei se o Fabinho pegaria, mas enfim, o árbitro vai dar bola ao chão, a Ponte nem vai para a disputa. O árbitro está sinalizando para a bola ficar com o goleiro do esporte. E com isso o jogo vai ser reiniciado. 1-0 para o Macaca com 2 minutos do segundo tempo. Você ligado pelo YouTube, deixe o seu like, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Veja só como o jogo, no segundo tempo começa atrasado. O jogo começou às 7, um pouquinho depois das 7. E o primeiro tempo, o árbitro deu 8 minutos de acréscimo. E agora já estamos com 8h15, 20 horas 15 minutos. E só com 2 minutos e meio da etapa final. Domina o time do esporte com Wagner 9. Chega Felipe Amaral da marcação, foi fintado. Insiste Wagner 9, puxado pelo Amaral. O jogo está parado bem na risca do meio campo. Giovani cobra rapidamente a falta. Empurra para Ronaldo Henrique, que faz a abertura para o uruguaio Lucas Hernandes. Recolhe, domina a ponte, fecha. A bola volta para Chico. Chico recolhe, domina com a canhota. Recuando para o goleiro Saulo. Recomeça aqui atrás do time pernambucano. Sexto colocado com 40 pontos. Levantamento do Saulo, muito forte para o Wagner 9. Bola de goleiro para goleiro. Agora defendendo o gol da Fepassa. Kaique França fica com a bola. Abertura aqui na ponta para Jean Carlos. Ele ajeita, domina na marginal do gramado. Sai da ponta, vem para meio, empurra por dentro para Felipe Amaral. De primeira, errou o passe. Errou o passe. Juba ficou com a sobra, soltou para Giovani. Levantou na entrada da grande área para Kaique. Dominou, limpou, disparou. Matheus Silva cortou. Mas o impedimento já havia sido sinalizado pelo auxiliar número 1. Impedimento marcado, jogo paralisado, impugnando o ataque do time do esporte. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. Quer ter desconto, melhores condições de pagamento, qualidade e atendimento? A Aeropisos é o lugar. Entregas em Campinas e região, siga no Instagram, @Aeropisos. Trabalha para o Macaco no campo defensivo. Matheus Silva acaba errando o passe. A bola sai. A Ponte que mexeu no primeiro tempo. Saiu o Igor Formiga contundido. Um problema no ombro direito. Entrou o Norberto. E agora a segunda mexida. A entrada do Jean Carlos. E aí, Gleger Zorzin. A entrada do Jean Carlos no lugar do Arthur neste intervalo de jogo. Só se for contusão, né? Eu também não teria tirado. E o Jean Carlos é um jogador que a gente sabe, tem muita dificuldade. Pode ser que seja pela qual sentiu alguma coisa, algum incômodo. Taticamente e tecnicamente, não entendi a substituição. Mas o Hélio também não está rasgando nota de 100, né, gente? E o Arthur é um jogador, uma das referências desse time da Ponte. Não sei, não entendi. Tenta vir por campo de ataque o time da Ponte. O Luca está caído ali na entrada da grande área. Coloca a mão no pé direito. Uma disputa de bola com o jogador do time do esporte. Na verdade, o Luca tentou chegar primeiro na bola. E o jogador do esporte deixou a sola. E aí o Luca acabou chutando a sola do Chico. Está caído no gramado. Luca, artilheiro da Macaca, chegou hoje ao 13º gol no Campeonato Brasileiro da Série B. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Sai jogando o time do esporte, a câmera direita com Eduardo Fecim, chega na marcação. Lançamento, bola em profundidade, Jean Carlos não tirou. Giovani reclama um toque no braço do lateral esquerdo da Ponte, caiu de novo, agora ele marcou a falta. E cartão pro Jean Carlos. Jean Carlos, hein? CH já havia colocado spoiler, o Gleger também falhou. Aliás, falou, e quem falhou foi o Jean Carlos. Vacilo total no primeiro lance. E para completar a besteira, ele atingiu o rosto do Giovani, CH. Olha, é até difícil a gente ficar comentando, que dá a impressão até que a gente está perseguindo o rapaz. Mas não tem condição emocional. Bola não tem. E emocional também não. E a culpa é do Hélio, que ele está colocando o jogador para jogar. O Arthur saiu machucado, chega a informação, mas o menino entra de novo muito mal no jogo. 6 minutos em segundo tempo e dá chance para o time do esporte levantar a bola lá dentro. Vem para a bola Luciano Juba, pé canhoto, é perigo contra a metra Macaca.
Kaique França organizando, apenas o Fecinho na barreira, vem bola na área da Ponte, gol da linha do trem, gol da Fepassa. Juba, autorizado, pé canhoto, levantou para a boca do gol de cabeça, tira a defesa, sobra da bola, fica para Elvis, tenta armar o contra-ataque para Macaca, soltou para Fecinho, girou, falta. Eduardo por trás comete a falta, o jogo está parado no Majestoso. E atenção, galera, ligado no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 7 minutos cravados, segundo tempo. Majestoso, 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Ponte Preta 1, gol de Lucas, 0 para o Sport, Edu. Olha, final de semana, Brasileirão, sábado, 21 horas, Palmeiras e Juventude, Allianz Parque, domingo, em Morumbi, clássico São Paulo e Corinthians. E pintou mais um cartão amarelo no jogo para Eduardo, lateral direito do time do Sport. Foi amarelado pelo árbitro Ramon Abate-Abel. A Macaca tenta com o Elvis, desarmado por Ronaldo Henrique. Chega o Fraga. Dividiu, colocou a bola para fora. Lateral para o time pernambucano fazer a cobrança. É o segundo jogo consecutivo do Sport fora de casa. Havia perdido na última rodada para o CRB por 2-0. O Sport que tem apenas uma vitória como visitante nesta Série B. Lá no início, quando venceu a Chapecoense por 1-0. E a Ponte, aliás, é isso mesmo, por 1-0. E a Ponte, em contrapartida com esta vitória, está chegando a 6ª consecutiva no Majestoso. Vem embora Macaca, houve a falta para cima de Luca. A Ponte leva vantagem. Elvis abriu na ponta para Fecim, tentou a finta para cima do marcador. Chega Ronaldo Henrique, corta, colocando a bola para fora. E agora o outro aponta e mostra cartão para Sabino. Sabino cometeu uma falta dura para cima de Luca. Cartão amarelo para o zagueiro, capitão do time do Sport. Falta duríssima para cima do Luca. Chegou atrasado ali, o Luca conseguiu o primeiro tocar da bola. E o Sabino acabou cometendo a falta. O árbitro, na verdade, deu a vantagem, porque a Ponte ficou com a bola, mas quando o jogo parou, ele mostrou o cartão para o Sabino. Corretag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil. Aliás, o gol, a narração do gol do Luca já está lá no Instagram, na Rádio Bandeirantes, @Rádio Bandeirantes Campinas. Luca brigou, ganhou, tá na área, rolou para o Alisson, limpou, vai marcar, bateu, defendeu Saulo. Uma grande defesa de Saulo na finalização de um Alisson. Jean Carlos para Luca, Luca limpou, carregou, rolou para o Alisson, ele domina, limpa, bate pro gol. Na verdade não foi o Saulo não, foi no meio do caminho o zagueirão que se jogou na frente da bola para evitar o segundo gol da Macaca. Ele salvou, foi o 29, Lucas Hernandes, escanteio para Ponte CH. Foi fominho o Alisson, ele tinha que rolar pro Elvis, que estava entrando sozinho. Escanteio, Ponte. Elvis vem para a bola autorizada, fechado para boca do gol de cabeça, tira a defesa. Quase Fábio Sanches mete lá dentro. É mais um escanteio, a Ponte pressiona no Majestoso. A Macacada incentiva, empurra. Vem para a bola Elvis, pé direito vai levantar lá dentro. É escanteio para a Ponte, capricha que dá. Partiu Elvis, atenção, levantamento na segunda trave. Passa por todo mundo e vai embora. Tiro de meta para o Sport. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas, ou chame no Zap. 19 é o código de área, 99935-7534. Acesse obrajá.com e saiba mais. E anote aí, ó, no próximo sábado tem Esporte Show da Rádio Bandeirantes, direto do Atacado Obra Já. Participe a partir das 10 horas da manhã, com toda a equipe, convidados, prêmios, muitas brincadeiras para você. A partir das 10 horas da manhã, Esporte Show da Rádio Bandeirantes, direto do Atacado do Obra Já. Bola recuada para o goleiro Kaique França com o pé esquerdo, levanta a bola para o grande ataque, Jean Carlos de cabeça, tentou passe por dentro, chega primeiro Ronaldo Henrique, Fraga na bola, recupera para Macaca, soltou para Fecim, Fecim por dentro para Elvis, livre, carregou, calibrou, pé direito, a bomba, espalma Saulo! Saulo faz uma grande defesa no chute de Elvis na entrada da grande área e evita o segundo gol da Macaca. Gleger Zorzinho, uma grande defesa do Saulo, Gleger. Grande defesa, né? Uma batida forte ali do Elvis.
E o goleirão Saulo, que é bom goleiro, repito, fez uma grande defesa. Grau de dificuldade 7,85. Quer reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%? Isso só é possível com a energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br. Macaca de novo para ataque, o Alisson tentou forçar o jogo, a melhor opção era o Luca, acabou perdendo, insiste no lance, toca na bola espirrada, a bola volta aqui atrás, pro goleiro Saulo recomeçar no seu campo defensivo. 1-0 para Ponte, está chegando a 39 pontos a Macaca. Voltará a campo na próxima terça-feira, daqui a uma semana, 9h30, contra o Ituano no Majestoso. Levanta a bola para o grande ataque, Fábio Sanches, Elvis ajeitou para Fecim, Fecim para Luca, na entrada da grande área, passa o Alisson pela direita, ele rodopiou, girou, soltou, abriu na ponta para Norberto, olhou para a área, calculou, executou para Luca de cabeça, tira de qualquer maneira a defesa, a sobra para Fraga, falta para cima dele, e a falta é perigosíssima para Macaca, CH. Como você disse, perigosíssima, a mercê aí, toda a bola, tranquilidade, os jogadores da Ponte vão chegando para fazer a cobrança, mas aí é pro Elvis, bem próximo da entrada da grande área. A Ponte tem um grande momento a 12 do segundo tempo. O Fraga está colocando ali a mão no tornozelo direito, nada de mais sério. O fato é que Elvis se prepara para a cobrança. Para você ligado pelo YouTube, pois não? Não, só para informar que há 11 meses que a Ponte não marca um gol de falta. E tem uma grande oportunidade agora. Obrigado a você que está nos acompanhando pelo YouTube da Rádio Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mais de 350 pessoas assistindo simultaneamente no YouTube. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A grande oportunidade da Macaca na bola parada para voltar a marcar um gol de falta. Barreira formada, são 5 jogadores. Mais um atrás, Elvis e Fecim. Partiu Elvis no capricho. Recuou para o goleiro Saulo. Tranquilo no gol para fazer a defesa. Ele tentou pegar o goleiro desprevenido, mas não conseguiu. Sai jogando o time do Esporte do campo defensivo com Ronaldo Henrique. Pé direito, levanta a bola para o campo de ataque para Wagner 9. De cabeça por dentro para Kaique. Rasga o xerifão. Fábio Sanches. Do jeito que a galera gosta. Do jeito que a bola veio, deu um bico na bola, jogou lá na galera. Lateral para o time do Esporte. Vai construir ou reformar. Aeropisos é o lugar. Quer o melhor em acabamentos, porcelanatos, laminados, pisos, revestimentos e tintas. Aeropisos é o lugar. Empregas em Campinas e região. Siga no Instagram, @Aeropisos. 14 minutos, segundo tempo, placar de 1-0 para Macaca. Chega a Fraga, bloqueia, tentou recuperar, insiste no lance o Esporte. Falta do Jean Carlos. Chegou atrasado, cometeu a falta para cima de Giovani. Tá difícil para o Jean Carlos achar o Giovani. Foi a segunda dele, ele já tem cartão, viu, CH? Olha, é até duro o que eu vou falar, viu? Mas eu, se sou Hélio, coloco o Bernardo no jogo. O menino tá completamente fora de esquadro. Tá fora do jogo, tá nervoso. E o Giovani, como você precisamente falou, ele é experiente, tá caindo no costado dele. Tomara que o menino se controle, mas tá perigoso ser expulso. E tá pertinho ali do Hélio dos Anjos, né? O time do Esporte, quando trabalha a bola pelo setor direito, ataca pro gol da Fepaz, ou seja, pertinho do banco do Hélio, onde está ali o Jean Carlos. Evidentemente ele já pediu calma para o garoto, já recebeu o cartão e agora fez uma falta dura para cima do Giovani. Falta para o Esporte bater, 15 minutos, segundo tempo. Entrada na grande área congestionada da Macaca. Vem para a cobrança Luciano Juba. Fabinho tá indo para a área agora também, o camisa 7. Mais uma opção ofensiva para o time do Esporte. Juba, pé canhoto, levantou para a boca do gol. Fábio Sanches tira de cabeça, Giovani com a sobra, tocou para ninguém. Norberto enche o pé direito e tira de qualquer maneira. Ninguém da Ponte, a bola volta aqui atrás para Ronaldo Henrique. Elvis bloqueia, Ronaldo Henrique recua para o goleiro Saulo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 15:40, segundo tempo. No tic-tac do tempo, no valor desta emoção, eu confirmo o futebol da Bandeirantes. 100 anos do rádio no Brasil, exatamente hoje, dia 7. Viva o rádio, uma paixão chamada rádio. Ponte Preta 1, Esporte 0, Edu Pinheiro. Tem ainda a Série B 2030, tem Sampaio Correia e Novo Horizontino. Terminado aí Brasileirão, hoje à tarde, a Mineirão, Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino foi 1-1. E um abraço para o Gustavo de Minnesota, Estados Unidos. Nosso muito obrigado, como sempre.
Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E agora foi a vez do Giovani pisar no pé do Fraga. Lance para cartão, não é não, Gleger Zorzinho, na sua opinião? Sem dúvida nenhuma. Foi por cima, né? Isso aí é cartão, pô. No mínimo amarelo. O árbitro fez vista grossa ali, mas tem que dar cartão, pô. Tá distribuindo cartão pro time da Ponte, tem que distribuir pros dois lados. Ficou barato ali pro Giovani, camisa 8 do time do Esporte. Domina Matheus Silva, o zagueirão. Passadas largas, meteu na ponta muito forte, Matheus Silva. Acabou errando o passe, a Ponte perde a posse de bola para o time do Esporte. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Amanhã, a partir do meio-dia, os donos da bola na tela da Band. A reportagem completa deste jogo com o repórter Bandeirantes da TV Band+, o Vinícius Abarca, que está presente no estádio Moisés Lucarelli. Aqui recupera a posse de bola, o time da Macaca com o Alisson, tentou passe por dentro, bloqueia Lucas Hernandes. Colocando a bola para fora, cedendo mais um lateral para a Macaca para fazer a cobrança. No quinto sinal, eu confirmo para você, hoje quarta-feira, dia 7, são 8 da noite, mais 30 minutos no horário oficial de Brasília. Aliás, há um zum aí, viu, Edilson Pinheiro? De que o horário de verão pode voltar ainda esse ano, viu, Edu? Será que volta? Então aí, vou ter que falar, né? O candidato, ele faz a pesquisa. Se o povo quer, eu vou fazer. Ele volta, entendi. Horário brasileiro de verão. Oficialmente ainda não. Vem bola para o campo de ataque, o time do Esporte. Kaique brigou, Fábio Sanches tira mais uma. Abriu para Norberto, a bola ficou curta. Ele insistiu no lance, Fábio Sanches brigou na bola, recupera, soltou para Alisson. Empurrou agora no comando para Luca. Luca ajeita, domina, espera a chegada dos companheiros. A inversão do Felipe Amaral. Tentou aqui na ponta para Jean Carlos, bola curta. Recupera o time do Esporte, lançado o Wagner 9, afasta Fábio Sanches. Volta para Juba, setor direito, prepara o cruzamento, pé canhoto, levantou para a boca do gol, Matheus Silva de cabeça, cortou, passou da bola Felipe Amaral, completa Jean Carlos. Coloca no chão para Elvis, Elvis abriu para Fecim, Fecim ajeita, domina na marginal do gramado, devolveu para Jean Carlos, para Fecim, agora foi bem o garoto, para Fecim por dentro, para Elvis, tocou mal. Tocou no corredor, mas o passe foi muito forte. Isso porque o Elvis se levanta a cabeça. Tinha Luca e o Alisson. Tira mal o goleiro, coloca a bola para fora, é lateral de graça para a Macaca. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Vai mexer por atacado o time do Esporte. Essa também é nova, hein? Saiu o Kaique, entrou 9. Está saindo agora o 46, que é o Luciano Juba, para a entrada dos 77. E vai entrar agora também o camisa 30, o Facundo. Anote aí então, quem está entrando. 91. Mais conhecido no Nordeste como Gustavo Coutinho. O 77 é Wanderson. Sim. E o 30... o número 30 do Esporte é Facundo Labandeira. Não confundam com Labareda, por favor. E nem com Lavadeira. Isso. Vamos só de Facundo, pode ser, CH? Isso! Essa foi boa. É aquele repórter famoso, CH? Isso! Muito obrigado. Aqui tenta a Macaca, a bola colocar para fora, lateral, árbitro aponta para a Macaca. Saíram Giovani 8, Luciano Juba 46 e Kaique 17 no time do Esporte. Tem lateral a Macaca para fazer a cobrança com o Jean Carlos. Levantou para o Alisson na área, dividiu com Sabino. Entre quarta, tira a zaga do Esporte. Rebate Fábio Sanches, a bola encobre o Fraga. Fecim briga. Chega Jean Carlos, toca na bola, insistiu Fecim, afasta, tira de qualquer maneira, Eduardo tira mal, deu de graça para Amaral, vai daí Amaral, a bomba, a bola desviada, pega Saulo, segura firme no centro do gol. E aí, Gleger, o Claudinei Oliveira dá uma oxigenada no time do Esporte, foram 3 alterações de uma só vez, hein, Gleger? Exatamente, é porque o Esporte não consegue evoluir, né? Você vê que o Kaique França é o mero espectador do segundo tempo. A Ponte faz um jogo muito sólido, defensivo. É importante demais os volantes jogando muito. Você vê que o Amaral, o Fraga adiantaram um pouco a marcação. Aquilo que eu dizia no intervalo, né? Para tentar neutralizar onde nasce a jogada do Esporte. E foi o que fez o Hélio. Você vê que a Ponte agora está bem posicionado, sistema defensivo ajustado. Problemas ali pelo lado esquerdo com o Giancarlo,
tem muita dificuldade, né? O Jean parece que sente o jogo, não sei, menino, né? Jovem ainda, vai aprender muito, mas tem muita dificuldade. Mas eu gosto do posicionamento e acho que a Ponte está fazendo um bom segundo tempo. Olha, o Facundo Labandeira é uruguaio. Foi anunciado recentemente, chegou no mês de agosto para defender o Sport Clube do Recife, está em campo. Ele Vem é a irmão Ponte. do Facundo Batista? Pode ser também. Aqui tenta o time da Ponte no bate-rebate, sobra pro Sport. Wagner 9 enfiou no comando muito forte o lançamento. Nem se o glorioso Coutinho tivesse hélice nas nádegas, ele conseguiria chegar na bola. Kaique França tranquilo para fazer a defesa e para sair jogando para Macaque aqui atrás. 1-0, a Ponte está vencendo o jogo. Atacado Abrajá, o maior estoque de produtos de Campinas em região pelo menor preço. Venha conferir, visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Acesse obrajá.com e saiba mais. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência no Instagram da Rádio Bandeirantes. A narração do gol de Luca, que vai dando a vitória para a Ponte. Vem o Sport, Wagner 9 dominou, Norberto corta limpo na bola, deixa para Elvis. Elvis para o Alisson, a bola ficou curta, ele conserta, abriu para Norberto. Norberto recolheu, dominou na marginal do campo, setor direito, tentou o passe, acabou errando. Recupera o time do Sport, Lucas Hernandes empurra na meia, carrega a bola, vem Wanderson para o time do Sport, para Hernandes, parou, prendeu, olhou, pensou, tem o seu compatriota, o Facundo pedindo. A bola sobra pela meia para Fabinho. Fabinho para Eduardo. Eduardo ajeitou e empurrou no comando para Wagner 9. Corta mais uma. Fábio Sanches, o xerifão. Recupera para a Ponte, deixa para Fraga. Substituindo o Léo Naldi, fazendo até aqui um bom jogo. Empurra para Luca. Luca recolhe, domina, chama a falta e a falta vem. Falta para cima dele. O jogo está parado no Majestoso, bem na risca do meio campo. Gol de Luca. O 13º na Série B. Luca está dando mais uma vitória para Macaca. A Ponte está chegando à 10ª vitória na Série B. Quer reduzir o valor de sua conta de energia em até 95%? Isso só é possível com a energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita através do site. Anote aí, ó, nacionalsol.com.br. A Ponte tenta recuperar a posse de bola, afasta lá atrás Eduardo para o time do Sport, levanta a bola para o grande ataque para Gustavo Coutinho, tirou Fábio Sanches, uma bola difícil, a bola veio toda torta, ele esticou o compasso e meteu para fora. Lateral para o time pernambucano para fazer a cobrança, o Leão da Ilha, ainda sonhando com o G4, levantamento para o grande ataque, Fábio Sanches tira mais uma, incrível, não perdeu nenhuma até aqui o Fábio Sanches. Bola colocada para fora, mais uma interceptação do zagueiro da Macaca, lateral que o time do Sport cobra, aqui na direita Eduardo para Facundo. Facundo recolhe, domina, chega Fraga, firme na marcação, insiste no lance. Brigou, último a tocar da bola foi Facundo. A bola não saiu, vacilou Fraga. Boa jogada do Facundo, cruzou, fechado para a boca do gol. Afasta, Matheus Silva. Entra e corta, tira para o Macaca. Sobra da bola para o Jean Carlos. Luca desvia de cabeça, o Alisson brigou. Chegou primeiro o Lucas Hernandes, atrás para Chico. O Alisson pressionou agora para Sabino. Sabino zagueirão, cintura dura. Pressiona o Fecim. Consegue o Sabino, passe para Ronaldo Henrique. Por dentro agora pela meia direita, domina com liberdade Facundo, a abertura pela direita para Eduardo, vem o Sport, levantamento para a boca do gol, Norberto de cabeça, tira lá dentro, a sobra da bola, Felipe Amaral chega atrasado, faz a falta, o árbitro aponta e vai pintar cartão para Felipe Amaral, cartão amarelo para o camisa 19 da Ponte, que chegou atrasadíssimo, hein, CH? Não dá nem para discutir, né? Ele acabou atingindo o joelho direito do jogador do Sport, falta marcada. Era o volante número 5 do Sport, o Ronaldo Henrique. Está caído, falta marcada na intermediária. E o Amaral não estava pendurado, toma amarelo. Público pagante no Majestoso. Anote aí, Edu Pinheiro. 4.196. 4196. Não pagantes. 465. Público total. 4.661 para uma renda de R$ 57.365 nesta noite, podemos considerar fria, de feriadão, quarta-feira, 7 de setembro do Majestoso. Tem falta para fazer a cobrança do time do Sport com quase 26 do segundo tempo. O uruguaio Lucas Hernandes está ajeitando a bola com a canhota. Pertinho da bola também o Wanderson, é perigo contra a metra Macaca.
Gol da Fepasa, gol da linha do trem. Tem falta para fazer a cobrança do time do Sport, 1-0 para o Macaca. A Ponte está buscando a 6ª vitória seguida em casa. O Sport é a 2ª vitória fora. Quem está vencendo é a Ponte. O Sport busca o gol de empate. Autorizada a cobrança. Lucas Hernandes, pé esquerdo. A bola explodiu na barreira. Sobra espirrada. Fraga ganha de Fabinho. Leva a bola para a linha lateral. Tentou tirar, mas não deu. A bola sai em lateral para o time do Sport para fazer a cobrança. Eduardo pega a bola e vem para a cobrança. Levantou na entrada da grande área para Gustavo Coutinho. Tentou ajeitar mal. Voltou para Fecim. Sai driblando pelo meio. Perdeu a bola. Voltou para Felipe Amaral. Para o Alisson. O Alisson carrega a bola. Vem trazendo a Macaca. Abertura pela direita para Fecim. Já passou pedindo o Alisson, parou, prendeu, olhou, pensou, Norberto pela meia, perde bola, a bola atrás vai ser colocada para fora, porque o Felipe Amaral foi atingido pelo Lucas Hernandes. A cara de pau ali, o uruguaio abre os braços, está dizendo que não, irmão, não fui eu não, mas foi ele sim, quem fez a falta para cima do Felipe Amaral. Atingiu ali o Felipe Amaral, o árbitro não viu, mandou seguir, a Ponte levou vantagem, mas de fato atingiu o joelho esquerdo, aliás... Não mirou a bola não, só o joelho do Felipe Amaral, hein, CH? Chamada triscada, né? Lance forte, cara, forte e maldoso. O Sport vai mexer, viu? Vai embora o 26, mais conhecido como Eduardo, e vem o 2. Já eu confirmo o nome da figura. Everton. Isso. Então, Everton com W ou com V? Pergunta Edu Pinheiro. Com W. Ok. E com TH. Não é com CH não, é com T de tatu e H de hoje. Não é H de escola não, como diria aquele nosso amigo. O jogo está parado, o árbitro vai dar bola ao chão, a Ponte está vencendo por 1-0, 27:40 segundo tempo. Qualquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate seu plano 100% online, sem burocracia. Acesse qualquersaude.com.br, siga no Instagram, @qualquersaúde. Você ligado pelo YouTube da Rádio Bandeirantes, vai lá, deixa o seu like. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lucas Hernandes levanta a bola para o campo de ataque. Gustavo Coutinho tentou, Fábio Santos cortou. Levantou a bola para o campo de ataque para Luca de cabeça. Tira Chico. Voltou para Gustavo Coutinho, coloca no terreno. Foi desarmado por Norberto. Felipe Amaral vai brigar. O árbitro já parou e marcou a falta. Falta em cima de Gustavo Coutinho, que cobra rapidamente a falta. Tem pressa o Sport, está perdendo por 1-0. Wanderson recebe pela canhota, passou Lucas Hernandes. De primeira levantou na entrada da grande área, Amaral não tirou, Facundo de primeira, bateu pro gol, explodiu na defesa, sobra espirrado aqui na ponta para Everton, recolheu, dominou, limpou, voltou para Fabinho, meia direita, cruzou a meia altura, Felipe Amaral, entra em quarta, tira de cabeça para Macaca, Sabino escora de cabeça mal, deu de graça para o Alisson que acelera, Ronaldo Henrique na marcação, faz o break, rodopiou, girou, soltou para Elvis abre pela direita para Norberto, segundo terço do campo, parou, prendeu, olhou, pensou, cadenciou, voltou, recuou para Amaral com o pé direito, tentou o lançamento, demorou. E aí a defesa do Sport cortou. Na sequência, Ronaldo Henrique foi desarmado. Felipe Amaral briga, rodopiou, girou, recuperou Amaral, soltou para o Alisson. O Alisson tem Elvis, descegado, mais um, cortou por dentro, vai marcar, bateu para fora! Pra fora o Alisson! Bola recuperada, ele dominou, limpou, o Elvis levou a marcação, puxou pra canhota, clareou e mandou a bomba, a bola subiu e foi embora. Linha de fundo, é tiro de meta pro Sport, CH. Ele teve personalidade, né? Só não teve precisão na batida com o pé esquerdo. O Elvis ficou louco da vida com ele. De qualquer maneira, foi um bom momento na Ponte. Vem para a resposta do time do Sport com o Wanderson. O jogo fica bom. Cruzamento fechado para a boca do gol. Jean Carlos tira lá dentro uma bola perigosa. Felipe Amaral vai brigar com todo cuidado para não fazer a falta. Ronaldo Henrique levou a melhor. Disparou para o gol. A bola desviou no meio do caminho. Sobra aqui atrás para Chico. 30 minutos, segundo tempo. A Ponte vai segurando uma grande vitória. Vem embora o time do Sport. Lançamento para Everton. De primeira para Facundo. Facundo pela meia. Na tabela, num 2. Tentava a devolução. Matheus Silva faz o corte, a Ponte muito recuada, recupera o time do Sport, Fabinho, levou pro fundo, levantou na segunda trave, afasta o Alisson e coloca a bola para fora. Escanteio pro Sport que pressiona a Kleger, Zorzinho. Pressão do Sport agora, né? As mudanças surtiram efeito aí do Claudinei. A Ponte tem que estar atento e o Hélio precisa começar a mexer no time, para ter um pouco mais de força de ataque, de ter um contra-ataque.
Bola parada, vem bola na área da Macaca aí, Boles. Quase 31, Lucas Hernandes levantou na área, Fábio Sanches, tira mais uma, fez sim, vai brigar pelo rebote, chega Everton, no carrinho, recupera por time do Sport, que se manda para o gol de ataque, Wanderson, ajeita, domina pelo setor canhoto para Lucas Hernandes, devolveu no fundo para Wanderson, vem o Sport, Lucas na marcação, dominou, limpou, escanteio. Mais um escanteio para o time do Esporte. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. Seja uma loja Sofisticar autorizada, confira no WhatsApp 11 964290680. Lucas Hernandes, pé canhoto, levantou lá dentro, afasta Fábio Sanches. A sobra da bola fica para Wanderson, recolheu, dominou, limpou, rolou na ponta, Lucas Hernandes, pé direito, cruzou mais uma, Matheus Silva dividiu, a bola ficou viva, afasta a defesa, o jogo já foi parado. Já foi parado o jogo, a infração de ataque do time do Sport. E a Ponte vai mexer, demorou a Ponte para mexer, mas agora fará 2 alterações o Hélio dos Anjos. Vem comigo, CH, tá saindo o Amaral, é isso? Isso, o Moisés Ribeiro vai jogar no lugar dele com a 7. Amaral vai embora, vagarosamente, e a outra tá indo embora o 25, mais conhecido como Alisson, 70 entrando. É o Bruno Alves, aquele, né, atacante do Remo. Vamos ver se ele entra bem. É bom jogador. Moisés reaparecendo no meio campo da Ponte e Bruno Alves com a 70. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o timaço de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta de avaliação 3342-6000. Odontoclinic, número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Jogo parado, Kaique França alega uma contusão na coxa esquerda. Na parte posterior e preocupa, né? Olha lá. A câmera mostra em detalhes na coxa esquerda, parte superior, e aí o Gleger sabe muito bem, muito melhor do que todos nós, né? Puxou ali, meu irmão, hein, Gleger? É complicado. É, exatamente, CH. Pode ser que seja um Miguel ali, mas o Kaique França dificilmente faz isso, né? A gente já viu a Ponte em ocasiões parecidas. É o famoso, não é como era Gleger Zorzinho, né? Fazia muito isso, Gleger? Quando jogava, você fazia muito isso? Muito. Muito. O CH tá aí, ó. Eu ficava atrás do gol, é o goleiro que mais valorizava do futebol mundial. Bolis. Esperi, né? Esperi. Caía na área, tinha pressão, Gleger Zorzinho. Ai! Puxou a postera. Bolis. Já está recuperado o Kaique França, porque foi ele quem levantou a bola para o grande ataque com a perna esquerda. Vem bola para o grande ataque, o time do Sport, Wagner 9 tentou o passe, corta, o Matheus Silva coloca para fora. Escanteio para o Sport, pois não, Edu? Não, o Paulo César, Nova Europa, está no Majestoso, curtiu sua narração, informou, Edu. No intervalo, o Arthur passou com uma bolsa de gelo na panturrilha esquerda. Tá tirando a dúvida por que saiu o Arthur e entrou o Jean Carlos no intervalo. Boa, valeu o nosso ouvinte presente no estádio Moisés Lucarelli, o Paulo César. Grande abraço, PC. Cruzamento para a área da Ponte, último a tocar da bola foi o Wagner 9. É tiro de meta para Macaca. Pois não. Manda um abraço aí pro Buzina, cara. Ele tá lá acompanhando lá. E você sabe que o Buzina é seu fã, né? E mesmo no feriadão, Gleger? Mesmo no feriadão, o Buzina tá ligado lá. Manda um abraço aí pro Buzina. Alô, Buzina! Aquele grande e forte abraço para você. Hein? Onde anda, Tuxê? Tuxê acabou de mandar mensagem aqui. Sim. Tá saboreando aquela bebida alcoólica vermelha barra vinho, sabe aquela lá, CH, com gelo? Isso pode ser uma série de outras bebidas, pode ser Campari. Pode, claro que pode. Negroni, Campari. Negroni é sensacional. Misturadinha. Tá lá pra espantar o frio. Está ouvindo o futebol da Rádio Bandeirantes pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto. E o comando vai ser dele. Claro, com aquela categoria de sempre para Supermercado Taquaral. Aqui você é especial.
Tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Para Atacado Abrajá, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil. A ponte vem para ataque, cruzamento para a boca do gol, afasta, corta a defesa. Moisés Ribeiro briga, chegou o primeiro Gustavo Coutinho. Moisés Ribeiro bloqueia. Coloca a bola para fora, tem lateral, o time do Sport, a ponte fará mais uma alteração. E dos 6 jogadores que entraram em campo pendurados, até o presente momento, nenhum jogador recebeu cartão. O Igor Formiga não vai receber mais porque já saiu. Mas o Kaique França está em campo, o Fraga em campo, o Elvis, o Fecim e também o artilheiro Luca. Bola de novo para fora, é lateral para o time do Sport, 36 segundo tempo. Placar de 1-0 para o Macaca. Wagner 9 tenta, foi seguro por Norberto. O árbitro parou, marcou bem na frente ali da faixa da torcida jovem. A torcida organizada na Macaca, o time do Sport tem falta para fazer a cobrança, CH. Ah, uma falta do lado esquerdo, né? Mas tá muito longe. Agora a arbitragem sinaliza, não sei pra quem. Será que vai entrar alteração? Alguém? É. Vai. Já eu confirmo. É a ponte que vai mudar. Sai da frente aí, ô cidadã. 14 vai entrar, Boris. 14 mais conhecido. Olha o Ribamar aí, gente. Olha aí, que beleza. Pô, que notícia legal, cara. Ribamar tá de volta depois de uma contusão séria no lugar do Luca. Isso. É a novidade da ponte. Que notícia legal, Bolis. É isso, Ribamar já o Edu vai confirmar, né? O período em que esteve fora o Ribamar. 19 de março, né? O último jogo 2-2 Ituano, ele fez 2 gols no dia que a ponte foi rebaixada para a Série A3. 19 de março. 19 de março. O Sport também mexeu, o Denner está em campo, cruzamento para a área, tira a defesa, voltou para Wanderson, cruzou lá dentro, Matheus Silva de cabeça afasta. Sobra da bola, fica para o time do Sport, breve na participação de Denner. Denner por dentro para Sapino, para Denner de primeira, abriu aqui na ponta para Facundo, pé direito, levantou, Kaique França. Sai tranquilo do gol para fazer a defesa, Carlos Henrique, o bate pesado. Ah, ele faz uma grande defesa. Deixa eu mandar um grande abraço lá para minha querida Jundiaí. Vou mandar um grande abraço para o maior farmacêutico do estado de São Paulo, que é o Juliano, lá da Farmavida, que está ouvindo a sua narração pelo YouTube. Bolis. Alô, Julianão, grande abraço para você. Também a minha querida cidade de Jundiaí. CH manda e desmanda, mas temos boas histórias também em Jundiaí. Domina o time do Esporte Clube do Recife. Vem para o programa de ataque com o Facundo. Facundo levanta, mas aí tocou nas costas do Gustavo Coutinho. A bola sai em lateral de graça para a Macaca fazer a cobrança. Sanasa Campinas, primeiro lugar no ranking estadual de qualidade de água. Sanasa, 48 anos. Uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Estamos entrando na reta final, naquela reta perigosíssima do jogo. A Ponte está vencendo por 1-0, vai emplacando a 6ª vitória seguida como andante. Vem embora a Ponte, fez sim para Ribamar, falta. A falta apontada do Ribamar. O Lucas saiu e passou a abraçadeira de capitão justamente para o Ribamar, até em homenagem ao Ribamar, né, que está voltando desde o dia 19 de março. Formação que o Edu Pinheiro trouxe aí, abril, maio... Oi? 6 meses. Isso, 6 meses. Eu ia contar aqui no dedinho. Abril, maio, junho, julho, agosto. 6 meses praticamente aí inativo, passou por uma cirurgia, uma contusão séria, mas felizmente está de volta ao futebol. E aqui falta em cima de Wagner 9. O jogo está parado, aliás, em cima do Fapinho. O jogo está parado, tem falta, o time do Esporte para fazer a cobrança. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Fique ligado na programação esportiva da Rádio Bandeirantes. Já o jogo aberto. Amanhã, 11h30, tem o Nossa Área. 16h30, o Esporte em debate. A equipe de Carlos Batista. Falta para o Esporte fazer a cobrança. Wanderson vem para a bola, quase 40 minutos. O torcedor fica apreensivo agora. Autorizado, pé direito levantou. Kaique França. Bola recuada para o goleiro que não teve trabalho algum para fazer a defesa. Gleger Zorzinho. Tranquilidade, né? Eu quando eu jogava, rapaz, eu adorava quando tava ganhando o jogo e o time adversário começava a chuveirar a bola na área, né? Isso aí porque quando o time começa a tocar, envolver, triangular ali na entrada da área é sempre um perigo.
Mas a gente percebe que o Sport não tem essa força, né? O Wagner Love, que era o homem ali perigoso no primeiro tempo, cansou, né? Ele fica ali, né? Tá na experiência. Tudo bem que ele pode aparecer a qualquer momento, fazer um gol, porque ele é um cara decisivo. Mas não tem mais aquela força que tinha o Sport. Então fica chuveirando a bola na área e o Kaique França vai se consagrando. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e o placar de jogo para você. Chegamos à marca de 40 minutos, segundo tempo. Majestoso, Série B, a bola rola, 29ª rodada de um total de 38 na Pezona. Luca marcou no primeiro tempo, 1 para a Ponte, 0 para o Sport, Edu. Olha, há 7 anos que a Ponte não tem 6 vitórias seguidas no Majestoso. Por enquanto, a Ponte é 7ª colocada, 39 pontos. E terça, semana que vem, Majestoso, de novo, 21h30 em Ponte Ituano. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mas o jogo ainda não terminou, o Sport é perigoso, chegou novamente agora com o Everton, bateu cruzado, escanteio para o time do Sport fazer a cobrança aqui pela direita. Vem para a bola o Facundo, o uruguaio vai levantar, tá dentro, levantou para a boca do gol de cabeça, o toque livre do Chico para fora. Passa a esquerda, vai embora pela linha de fundo, CH. Vai para a linha de fundo e agora o Kaique França vai valorizar tudo que pode. A bola saiu pelo lado, ele vai levar para o outro. Ele tem que tomar cuidado que ele está pendurado, hein? Com 2 amarelos. Então ele vai fazer a reposição. Está terminando o jogo no Majestoso. Ponte na frente, 1-0. Vai construir ou reformar, a Aeropisos é o lugar. São 3 lojas em Campinas e nova loja na Avenida das Amoreiras, 4079. Entregas em Campinas e região. Siga no Instagram, @Aeropisos. Matheus Silva e Fábio Sanches. Matheus Silva não quer saber de brincadeira, não. Dá um bico na bola, a bola sai. Na verdade, pegou na orelha da bola, né? Mas tirou. O Hélio dos Anjos não gostou muito, não. Queria essa bola lá na frente. Lateral para o time do Sport, 42. A Ponte chama o Sport, 42, 1-0 para a Macaca. Tem lateral para fazer a cobrança, o Leão da Ilha. Vem para a bola o Everton. Levantou lá dentro para a boca do gol. A indecisão, a bola sobrou. Gustavo Coutinho bateu cruzado na trave. Ela explodiu na trave. Tem mais Sport. Wanderson ajeitou, dominou o bico na grande área. Momento de muita tensão no Majestoso, olha o cruzamento fechado, tira lá dentro o Jean Carlos, a sobra da bola para Denner, Denner para Facundo de cabeça, Fábio Sanches aparece para cortar, Ribamar fica com a sobra, tocou mal para Moisés Ribeiro, Ribamar insiste, tentou tocar a bola no bate e rebate, Fábio Sanches tira completa a fraga, a bola bateu na trave no chute cruzado de Gustavo Coutinho, quase o Sport empata, tem mais Sport, Wagner 9, abertura na canhota para Wanderson, Wanderson para Wagner 9, dominou, tá na área, levou a marcação, bateu cruzado, a bola foi desviada, sobrou para Everton, dominou, limpou, bateu, bloqueia a fraga, a bola fica viva, insiste o Sport, tentativa, voltou a espirrada, Lucas Hernandes bateu, trava Elvis, Elvis trava na bola e recupera, vem embora Macaca, lançamento para Ribamar, ele dominou, botou na frente, caiu na entrada da grande área, o árbitro marcou a falta, falta para Macaca, e cartão amarelo para o zagueiro do Sport. Quando o Ribamar puxou o contra-ataque, ele foi derrubado por Chico. Cartão amarelo para Chico, o jogo está parado, CH. Olha, eu posso até mudar de opinião, mas o Ribamar não estava indo em direção ao gol? Isso é expulsão. Segurou o jogador da Ponte. Para mim é vermelho nesse lance. A arbitragem, na minha modesta opinião, pipocou. Falta na entrada da grande área, na grande arrancada aí do Ribamar, quase fazendo o segundo gol. Aí o pessoal aí do Sport reclama de um possível pênalti lá na origem da jogada. O fato é que a falta está marcada para a Ponte. O árbitro talvez tenha entendido que mesmo o Ribamar ganhando a corrida do Chico, ainda tinha a possibilidade de uma cobertura do Sabino. Sabino realmente aparece na imagem, por isso mostrou o seu cartão amarelo. O time do Sport está reclamando, como disse o CH, de um suposto pênalti para cima do Lucas Hernandes. Ele dominou. Não foi nada, né? O Uruguai tá de brincadeira, pedir pênalti nesse lance aí. O próprio Bruno Alves, que estava perto do lance, quem foi para a disputa com ele foi o Elvis. O Bruno Alves faz o movimento. Para com isso, para de se jogar. Não houve nada, hein, Gleger? Absolutamente nada, Boles. Falta perigosa para Macaca, placar de 1-0, a Ponte vence o jogo. É claro que o lance está sendo revisado. Estamos revendo o lance do Gustavo Coutinho. Rapaz, ele bateu cruzado.
Da direita para a esquerda, a bola beijou a trave e saiu. Aliás, saiu ali da grande área, né? Porque ela ainda ficou viva. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. Seja uma loja Sofisticar autorizada, confira no WhatsApp 11 964290680. 45,5. A Ponte tem falta para fazer a cobrança. Tivemos 11 finalizações da Macaca contra 14 do time do Esporte. O torcedor ponte-bretano, a macacada reunido majestoso com nas lanternas dos seus celulares, fazendo a sua parte, incentivando a Macaca em campo. Elvis vem para a bola. O capitão da Macaca, falta na meia direita, autorizado. Vem para a cobrança com o pé direito, capricha aqui da Elvis. Ele vem para a cobrança na falta, partiu Elvis. No meio do caminho a bola foi desviada e saiu. Escanteio para Macaca CH. Ribamar vai para a grande área. Mais 6 minutos. Vamos a 51 bolas. Sanasa Campinas, classificação A com grau da Investment Grade pela Fit Ratings. Sanasa, 48 anos. Uma história de trabalho para uma Campinas cada vez melhor para você viver. A Ponte não tem pressa. Elvis vem pra bola. A Ponte tem escanteio para bater. 46,5. Elvis autorizado. Levantou pra boca do gol para Moisés Ribeiro. Subiu como ele tirou o zagueiro. A sobra da bola, Fraga brigou. Voltou para Gustavo Coutinho. Tocou na bola. A Ponte volta desesperadamente para o campo defensivo. Lucas Hernandes levanta a bola para o campo de ataque para Gustavo Coutinho. De cabeça ganhou de Moisés Ribeiro para Wagner 9. No círculo central para Gustavo Coutinho. Desce perigosamente o time do Esporte. Everton, pé direito, levantou para a boca do gol. Facundo ajeitou para Fabinho, desarmado no momento do chute por Jean Carlos, que ganha aplausos de Fábio Sanches. Mas o ataque do time do Esporte já estava impugnado pelo auxiliar número 1, CH. Estava impedido sim, jogo parado, mas foi por um triz, viu? O Esporte cresce muito no final do jogo, a Ponte tem dificuldade para marcar. Muitos jogadores cansados, o fato é que o jogo está muito equilibrado e o Esporte aperta. Ultrapassamos os 60 internautas. 60 não, pode colocar um zero aí. Mais de 600 internautas acompanhando simultaneamente no YouTube, no ao vivo. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like e se inscreva no canal. YouTube da Rádio Bandeirantes. Finalzinho de jogo, jogo dramático, jogo difícil, jogo pesado. O Esporte iniciou a rodada com 40 pontos na sexta colocação. A Macaca era a 11ª com 36. Vai conquistando a 10ª vitória para chegar a 39 pontos. E o próximo jogo é em casa contra o Ituano. Está conseguindo a 6ª vitória, seguindo na Série B. Bola para Macaca como mandante. Moisés Ribeiro ajeita, domina, protege bem, abre pela direita para Norberto. Norberto recolheu, dominou, tem Wanderson na marcação, abriu na ponta. Recolhe, domina Bruno Alves. Levantou na segunda trave, fez assim de cabeça. Subiu como ele tira Everton. A sobra da bola fica para o time do Esporte com Facundo. Facundo tem a marcação de Jean Carlos, marcação alta. Ele girou bonito, Fraga! Dá um bico na bola, coloca a bola para fora, cedendo o lateral para o Esporte bater. Atacado Obra Já. Tem tudo que sua obra precisa pelo menor preço e maior estoque de Campinas e região. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301. Acesse obrajá.com e saiba mais. Espirrou o taco do Fábio Sanches. Wagner 9 tentou no comando. Matheus Silva cortou na primeira, corta na segunda. Tá pedindo desculpas pra todo mundo, Fábio Sanches. A braçadeira de capitão tá com ele agora. Vem embora o Everton. Carrega a bola pro time do Esporte. Fraga na marcação. Não faz a falta. Abertura na ponta pra Facundo. Recolheu, dominou na última linha defensiva. Macaca. Passe errado. Fraga recupera. Foi pra disputa. Tocou na bola. Espirrada. Cai Fraga. Reclama de falta. O Arthur marcou a falta do Fraga. 49 mais 2 minutos do Majestoso. Vem embora o time do Esporte. Lançado o Wanderson. Recolhe, domina. Tem Lucas Hernandes pedindo. Soltou atrás pra ele. Pico da grande área. Prepara o cruzamento. Defesa bem postada atrás. Vem o Esporte. Fabinho levantou na área. Passou, sobrou pra Everton. Tá na área sem ângulo. Cruzou pra boca do gol. Wagner Love desvia pra fora. Pra fora. Vai embora a finalização de Wagner Love. O torcedor da Macaca desesperado na arquibancada. Fica um pouco mais calmo nesse momento, porque o desvio do Wagner Love foi pra fora, CH. Outra grande oportunidade desperdiçada pelo Esporte. Agora foi o Wagner Love, que quase fez o gol de empate. Ufa, ela foi embora, tiro de meta. Continua
Ponte 1-0 no placar. A macacada solta um grito. Quase 51, entramos no minuto final. Falta muito pouco para a Ponte para conquistar um grande resultado. A 6ª vitória seguida como mandante na Série B. Para subir para 39 pontos. Bola atrás para o time do Sport. Bola do Chico, recuando para o goleiro Saulo. Saulo tem a posse de bola dominada. Se mandou o time do Sport. Os últimos 30 segundos. Vai terminar já o majestoso. Sabino levanta a bola para o grande ataque. E subiu, tirou, bateu Silva. A sobra da bola fica perigosamente para Wanderson. Ele carrega a bola, meteu na ponta para Lucas Hernandes. Cruzou de primeira para a boca do gol. Gustavo Coutinho dominou, desarmado. Tira a fecinha, a sobra da bola. Fraga! Tira de qualquer maneira. Volta para o time do Sport. O Hélio dos Anjos pede desesperadamente o final do jogo. E o Elvis faz falta. Faz falta para cima de Sabino e dá oportunidade para o Sport jogar esta bola para a área. Um fim de jogo dramático. Um jogo difícil. Um jogo pesado. A macaca vai segurando o resultado importante, o resultado de vitória. Tem que tirar a bola agora aí. Vai ser o último lance da partida. Denner vem para a bola. Os jogadores do Sport, apareceu na imagem ali o jogador do Sport chamando os zagueiros, porque é o último lance do jogo. O Denner saiu da bola, vai deixar aqui na ponta. Quem cobra é Wanderson. Partiu para a bola, levantou, fechado para o boca de gol de cabeça. O toque para fora! Pra fora, é incrível! A bola passa lambendo a trave esquerda com Kaique França vendido. No desvio de cabeça de Gustavo Coutinho. Por muito pouco, o Sport não empata o jogo no último lance. No momento em que apita o árbitro, acabou! Termina o jogo no majestoso. Vitória na raça, na garra, na determinação. A Ponte chega à 6ª vitória seguida como mandante na Série B. Jogo dificílimo. No último lance, o Sport teve a grande oportunidade e a bola caprichosamente saiu. Foi a galera Ponte Bretana, foi a macacada que assoprou essa bola para fora. A Ponte vence, grande resultado. Gol de Luca, no pênalti que ele cobrou, o goleiro defendeu e no rebote ele meteu lá dentro. A Ponte vence, gol de Luca, faz a festa macacada, pula, 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 vibra e sai do chão macacada. Deu ponte no majestoso, 1 para Ponte Preta, 0 para o Sport. Vem aí Edu Pinheiro na sequência, o jogo aberto. Pode colocar mais 3 pontos para Macacaí. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Como diz Geraldo Trinca da Princesa do Oeste, hein? Se não for assim, não é. Ponte Preta 1-0, no comecinho foi o gol, o Alisson sofre pênalti, vai pro VAR, o juiz sinaliza, Luca bate, o goleiro solta, volta pra ele e ele faz o gol. Olha, no primeiro tempo o Sport teve 3 chances, finalzinho do primeiro tempo, o Luca, cara a cara perde, o goleiro tira. Segundo tempo, o Alisson perde 2 gols. E aí, meu amigo, a partir de 40, Gustavo Coutinho, ele chutou uma na trave e no último lance de cabeça desperdiçou lá no gol da Fepasa. Um sufoco terrível. 6ª vitória consecutiva no majestoso. Não acontecia há 7 anos. Em 2015, a Ponte com Guto Ferreira. De março de 2015 até maio de 2015, a Ponte ganhou 3-1 do Santos pelo Paulistão, ganhou 3-0 do Vilhena na Copa do Brasil, 2-1 no Penapolense pelo Paulistão, 4-1 no Motoclube Copa do Brasil, 1-0 no São Paulo, o gol do Renato Cajá pelo Brasileirão e aqueles 3-1 na Chapecoense, que o Cajá faz o gol maravilhoso nos acréscimos. Essa partida foi portões fechados.
Essa foi a sequência de 6 vitórias, a última 2015. E para você saindo do Majestoso, curtindo a Bandeirantes pelo YouTube, curtindo o FM 85,7 faixa estendida, 85,3 Ribeirão Preto, AM 1170 Campinas e região, AM 1270 em Ribeirão Preto, para você curtir mais um gol do Luca. O Luca hoje completou 95 jogos, somando a sua passagem em 2017. Olha, fazer 19 gols em um ano. Aliás, em 2017, o Luca marcou 24 gols. Vamos lá, comece de jogo. O moço de Piracicaba Nava Arcim, o gol que deu a vitória macaca. Ele vai para a decisão, faz o gesto e vai apontar pênalti para Macaca. É penalidade máxima para Macaca bater. O artilheiro Luca, 12 gols na Série B, está preparado para fazer a cobrança. Saulo no centro do gol. Luca, autorizado, pé direito, correu, bateu, pegou o goleiro do rebote. Luca, é gol! É gol, 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 é gol. Ponte! Luca! 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 Tem a 10 estampada na camisa. O artilheiro partiu para a bola, bateu forte o pênalti. O goleiro pegou, mas Luca tem estrela. Luca é predestinado, a bola voltou de graça para ele na risca frontal da pequena área. E aí ele não teve dúvidas. Com o gol escancarado, meteu para o fundo do gol. Apertou o placar do Majestoso, o gol é de Luca. Luca, Luca, Luca faz o L, comemora com a galera. A macacada vibra nas arquibancadas do Majestoso. Luca, Luca abre o placar. Pula, 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 sai do chão e vibra a macacada. Luca, o artilheiro da Macaca, é o 13º gol de Luca no Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte sai na frente, na marca de 10 minutos de bola rolando o primeiro tempo. Solte o grito, grite comigo, nação Ponte Bretana. Tá registrado no Majestoso, Luca. Ponte Preta 1, Sport 0. Sim, olha, a Ponte, 7ª colocada com 39, mas é só o início da rodada, é o segundo jogo da rodada. O CRB também com 39 vai jogar, Tombense 39 vai jogar, Criciúma 38 vai jogar, Ituano 37 vai jogar. Então vamos aguardar, como disse um amigo meu de Jundiaí. Para falar nisso, oi CH, queremos ouvir, hein? Ponte 1, Sport 0. A Ponte não fez um bom jogo. Veja os números da partida, quem assistiu o jogo sabe que foi um grande sufoco. O Sport teve chance de empatar e virar a partida. As peças de reposição não conseguiram suprir a necessidade, principalmente no segundo tempo. O Hélio tinha que mexer, a parte física estava indo para o beleléu. A Ponte foi muito raçuda, foi muito intensa durante a maioria do jogo e teve dificuldade no final da partida, não só no final da partida, né? A partir dos 30 minutos do segundo tempo, o que já era difícil, a partida equilibrada desde o primeiro tempo, ficou ainda mais complicado. E repito, o Sport só não empatou o jogo, não é? Porque não teve competência para fazer o gol. Não teve precisão, não teve calma. Problema do Sport. A Ponte caiu muito de produção no segundo tempo. Eu achei que o time não conseguiu se organizar e eu quero ilustrar o que eu estou falando com os números aqui. O Sport terminou, Edu, com 63% de posse de bola, com 18 finalizações contra 12 da Ponte. 18. No alvo, foram 7 do Sport contra 3 da Ponte. Escanteios, eu falo também, 6 para o Sport e 5 para a Ponte. E grandes oportunidades, grandes chances, foram 3 para cada lado. Então, o fato é que o que vale é a vitória. Eu sei disso. Mas o que deixa um pontinho de momento para reflexão é que o jogo contra a Chape foi um desastre e o jogo de hoje, quando você imaginava que o time tivesse um pouquinho mais de controle do jogo, controle, eu estou dizendo de colocar a bola no chão,
A Ponte, no segundo tempo, abdicou, quis jogar só no contra-ataque, tomou um grande de um sufoco. Conseguiu tirar o pedido, tá tudo certo, tá tudo beleza, mas foi um aperto gigantesco. Ninguém esperava que fosse fácil. Eu não esperava que a partida fosse uma partida tranquila para a Ponte, mas poderia, pelo menos, ter sofrido um pouco menos, né? Teve torcedor que quase morreu do coração no Majestoso e pelo rádio também em casa, porque foi bola na trave, foi gol perdido e não precisava nada disso, né? É verdade também, a gente tem que pontuar que 2 jogadores machucaram, o Formiga e também o Arthur. E parte deste sufoco e parte do crescimento da equipe do Sport, para mim, está diretamente ligado ao comportamento, principalmente da entrada do Giancarlo do lado esquerdo. Então, por ali foi uma grande válvula de escape. Ainda bem que o menino não foi expulso. Eu até falei isso ao longo do segundo tempo, e fiquei preocupado. Ele estava muito intranquilo, essa coisa toda. Meu campo cansou, né? Achei que o Fraga fez aquilo que podia, o Amaral cansou, o Alisson também cansou. Quero dizer também que a Ponte teve chance de fazer o segundo gol. Se não fosse a falta de tranquilidade do seu Alisson e a fomice dele, a Ponte poderia ter sofrido menos no final do jogo. Vale pelo resultado. Daqui para frente os jogos serão desta maneira. Vale pelos 3 pontos. Mas hoje o Sport deu um sufoco na Ponte. Mas quando a fase é boa, Edu, até o pênalti que você erra volta no pé do batedor, né? Você veja que em outros momentos a manteiga ficava caída para o lado do solo. Agora a moeda virou, a sorte virou e a Ponte está vivendo um momento muito legal. Tem que curtir isso. Faz 3 pontos, vai a 39 pontos. E nesse meio de semana tem um confronto direto, Grêmio e Vasco. Não é? E o Grêmio joga em casa. Se o Vasco perder, a Ponte está a 6 jogos, a 6 pontos do Vasco. É a menor diferença para o G4, não é, que a Ponte tem. Eu não estou falando de G4, tá? É só uma situação de estatística e de constatação. Eu não acredito em classificação. O campeonato da Ponte, para mim, é absolutamente de permanência. Valeu pelo resultado, mas hoje, Edu, foi um grande sufoco. Ainda bem que a torcida vai feliz para casa com mais uma vitória da Macaca. Bom, a Ponte completa 8 jogos, né, que não perde no Majestoso. Bem lembrado aqui para o Alexandre Balista, novo Chapadão, porque então são 6 vitórias seguidas e antes teve 2 empates. A última derrota foi para o Londrina, no dia 11 de junho, 2-1. Bom, 1-0, a Ponte venceu o gol do Luca. Oi, Gleger Zorzinha, agora é você, queremos ouvi-lo. Edu, a gente sabe que ia ser um jogo difícil, desde o início falávamos que o Sport tem um time competitivo, um time bom. Você vê aí, tecnicamente, analisando jogador por jogador, e a Ponte realmente fez o que tinha que fazer, né? Fez o gol, defendeu, teve esse sufoco no final que era esperado, porque o Sport veio pro tudo ou nada, né? A Ponte estava sempre, na minha opinião, estava bem posicionado no meio de campo, principalmente com o Amaral, com o Fraga, jogadores que se entregam muito. O Fraga fez um bom jogo, Fábio Sanches também, sempre ali, muito equilibrado, né? Sempre comandando o sistema defensivo. Era esperado essa pressão, mas o que vale é o resultado, né? O que vale é os 3 pontos. Ganhou o jogo 1-0, passou um sufoco, mas 3 pontos aí na tabela, isso é o que é o mais importante. Também temos que enaltecer a entrada do Ribamar, né? Que estava aí há longo tempo parado, voltou querendo, deu uma arrancada lá, que se não faz a falta ali, poderia até ter tido um resultado melhor. Gostei do Elvis também, que é um jogador que ele tem uma cadência especial no meio de campo. O Luca, né, sempre decisivo. Então eu gostei. Eu acho que assim, o sufoco, né, você sofrer sufoco no jogo, aí é da estratégia daquele que foi determinado, mas o que vale realmente é o resultado. Os 3 pontos, a Ponte venceu mais uma em casa, a Ponte prova que o Majestoso realmente é o seu ponto forte. 6 vitórias seguidas, 8 jogos sem perder no Majestoso, faz da sua casa, do seu torcedor, uma arma para a Série B. A gente só tem a expectativa de que ela possa apresentar o mesmo futebol jogando fora de casa. Na próxima partida em casa contra o Ituano, mais uma oportunidade de somar 3 pontos. Mas eu gostei sim, Edu, gostei porque o que vale nessa situação realmente é o resultado.
A gente percebe aí, muitas vezes a gente está aqui, jogou bem, fez um bom jogo, estava organizado, mas e o resultado? Perdeu, empatou. Então, independente daquilo que aconteceu no jogo, independente de tudo, eu acho que a estratégia do Hélio foi legal. Só uma ressalva para a entrada do Giancarlo, que entrou mal, entrou meio desligado, depois no finalzinho ele ajustou, tirou algumas bolas ali importantes também. Acho que o Hélio falou com ele ali, ele deu uma acalmada, né? Teve um lance onde o Sport poderia ter feito gol, ele fechou ali, conseguiu fazer o corte. Então é isso. E vale realmente aos 3 pontos, viu, Edu? Olha, eu não falei o público, né? Atenção, público 4.661. Público total 4.661. 4.661. E a renda 57.365. Por enquanto, nesses últimos jogos, nessa sequência de 6 jogos aí, a Ponte fez promoção e também não teve prejuízo com 57 mil nas bilheterias. Meus amigos, olha, estamos no YouTube, por favor, coloque um like lá, confirme, faça sua inscrição, por favor. Nosso muito obrigado, a gente agradece. Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube, estamos no Facebook, no AM 1170 Campinas e região, no AM Ribeirão Preto 1270, no FM faixa estendida 85,7 Campinas e Ribeirão Preto, faixa estendida em 85,3. Nosso muito obrigado. E daqui a pouco a coletiva do tio Hélio. Hélio vai falar, hein? Técnico da Ponte, e o Vinícius Abarca, repórter Bandeirantes, está no Moisés Lucarelli. Olha, vem aí o jogo aberto, tem aí o craque do jogo. Quem será que é o craque do jogo, hein? Quem? É só você acompanhar, por favor, a ficha técnica, a defesa do jogo. Hoje teve zagueiro também que salvou. Tem a defesa e a sorte do jogo. A defesa e a sorte. Teve bola na trave no finalzinho. Macaca passou um sufoco. Mas é assim, vamos lá, depois e também é o gabarito, o conceito, jogador por jogador, tá bom? Fica aqui o convite, o nosso muito obrigado e vamos para o nosso jogo aberto. Agora 21h19, aqui fechado, Ponte 1, Sport 0. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram @Cortag Brasil. Golquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golquersaude.com.br. Siga no Instagram @Golquer Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342 7000. Bandeirantes, Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto, análise da partida, os lances mais importantes do jogo e os gols. No ar, os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Oferecimento
Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Na Bandeirantes, o craque do jogo. As últimas aqui do WhatsApp, quase que Ribamonga, volta anotando, né? É verdade, 38,87, né? Realmente o Ribamar tem o físico do Monga, já teve sufoco maior. Edu, boa noite, com a macaca não tem monotonia. Que sufoco, Edu, mas ganhamos, é o que importa. Fábio Sanches e Fraga, os dois candidatos a craque do jogo, diz aqui, o casal que é a Rita Maluca e o Paulo, né? A minha opinião, o melhor da Ponte, dentro da sua limitação, foi o Fraga. Edu, será que dá para chegar? Estamos começando a sonhar. Fraga, o melhor em campo. Alexandre Bari está assinando aqui. Gosto do trabalho de vocês, acompanho sempre. Muito, muito obrigado. 2817, os ouvindo diariamente aqui. Edu, Jorginho, técnico do Vasco, hein? É melhor, podemos acreditar quanta maldade, hein? O Jorginho realmente retorna mais uma vez pro Vasco. Os comentários... que não passou sufoco se não fosse o Kaique França, a verdade, é o Danilo, né? O Danilo é o 0957, né? Vamos engrandecer a vitória, parabéns ao Gleger. Muito obrigado, viu, Danilo? É isso aí, boa noite. No sufoco, uma vergonha a arbitragem, não deu pênalti no Fecim, no final do primeiro tempo. Vamos lá, atenção, Leandro Borges em Ponte 1, Sport 0, gol do Luca, rebote do pênalti, marcando a 10 minutos do primeiro tempo. Ele chutou, o goleiro defendeu o pênalti, voltou e marcou. Quem sofreu o pênalti foi o Alisson e ficou nisso. Público, 4.661. Leandro Borges, que narrou aqui na Band, agora volta. E o craque do jogo, hein, moço de Piracicaba? Valeu, Edu Pinheiro. Ufa, que sufoco, hein? Só agora tá baixando a adrenalina do torcedor da Macaca. Olha, Edu, muitos destaques no jogo de hoje, né? Um time copeiro da Ponte, apesar do sufoco na reta final. Menção pro Luca, que fez o gol. Agora, que partida sensacional. Eu disse, destaquei isso na narração de Fábio Sanches, né? Não perdeu praticamente nenhum desarme, nenhum bote. E ainda tem o aspecto da liderança do Fábio Sanches. Para mim, Fábio Sanches, o craque do jogo, conceito bom pro zagueiro da Macaca. Valeu, Edu, grande, forte abraço a você e até a próxima. Bom retorno a Piracicaba, até a próxima, grande Boris, hein? Oi, CH, Ponte 1-0, craque do jogo. Menção honrosa pro Fraga, que fez um partidaço. Mas para mim, o craque do jogo, Fábio Sanches. Bom o conceito. Fábio Sanches, 2 votos. Atenção, Zorzinho, o craque do jogo. Sem dúvida, Fábio Sanches. Partidaço novamente, Edu, craque do jogo. Olha, Fábio Sanches, por unanimidade, o craque do jogo. Hoje completou 45 jogos, hein? O Fábio Sanches tem 1 ano e 3 meses de Ponte. Zagueirão, realmente, não foi fácil pra ninguém. Daqui a pouco teremos aqui a ficha técnica, tem a defesa do jogo, tem a sorte, a defesa e a sorte do jogo, hein? E o gabarito, o conceito, jogador por jogador. E Vinícius Abarca está no majestoso. Daqui a pouco a coletiva do técnico Hélio dos Anjos, hein? Agora 21-26, olha o Maracanã como ele tá, hein? Será que o Flamengo tem chance, gente? Hein? Lá na Argentina foi 4-0 pro Flamengo, né? É Flamengo e Vélez valendo o final da Libertadores, hein? Meu Deus do céu, tá na cara. A final vai ser brasileira, Flamengo e Atlético Paranaense. E a gente volta já. Agora pulou 21-27.
Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342 7000. Márcio França 400. O Brasil completa 200 anos de independência. 200 anos. Olhando para trás, vemos que o nosso país fez muito. Olhando para frente, temos o desafio de construir uma nação mais justa. Vamos escolher Lula presidente e Geraldo vice. Vamos escolher Haddad governador e professora Lúcia vice. Para o Senado, eu ofereço os meus quase 40 anos de vida pública. Quero ser o senador de todos os paulistas. Coligação Juntos por São Paulo. Supermercado Taquaral, 61 anos. Diariamente, grande variedade e qualidade de produtos, sempre com os melhores preços e ofertas sensacionais. Faça sua compra online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Receba a mercadoria em casa e pague na hora, somente com cartão. São várias opções de cartão e todos os dias tem hortifruti fresquinho, pães, doces, salgados, tortas e pizzas saborosas a partir das 16 horas. Supermercado Taquaral, único como você. O candidato Rodrigo diz que não tem lado. Oi? Não tem lado? Mas é só puxar pela memória. O candidato Rodrigo esteve ao lado do Maluf, do Pita, do Kassab. Ele fez parte da chapa Bolsodória. Foi vice e também secretário do Dória. Então, quando Dória cortou o passe do idoso, aumentou impostos na pandemia e congelou o salário mínimo por 2 anos, o Rodrigo estava do lado do Dória? Bem ao lado e assinando embaixo. Olha só! Eu é que não me deixo mais enganar. Coligação Juntos por São Paulo. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Muito bem, a ficha técnica Majestoso. A Ponte não teve hoje o Leonaldo suspenso, entrou Fraga, hein? Então começou com Kaique França, Igor Formiga, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Amaral, Fraga, Alisson e Elvis, Fecim e o Luca. Olha, com 35 minutos do primeiro tempo, o Igor Formiga, contusão no ombro, sai, entra Norberto. Depois, no intervalo, sai o Arthur, contusão na panturrilha esquerda, entrou Jean Carlos. Depois, a 32 do segundo tempo, sai o Amaral. Entrou Moisés Ribeiro, sai o Alisson. Entrou Bruno Alves, atacante que veio do Remo. E a 36, a última, sai Luca. E a volta do Ribamar depois de 6 meses, hein? O técnico é Hélio dos Anjos. O Sport com Saulo, Eduardo, depois Everton, Chico, Sabino e Lucas Hernandes, Fabinho, Ronaldo Henrique, Giovani, ex-Ponte 2013, depois Labandeira, Luciano Juba, depois Wanderson, Wagner Love com 38 anos e Kaique, depois Gustavo Coutinho, técnico Claudinei Oliveira. Apitou Ramon Abate Abel de Santa Catarina. Cartões amarelos. Para a Ponte foram 3. O Alisson, Jean Carlos e Amaral. Manuel terceiro.
E para o Sport, Eduardo, Sabino e Chico, portanto, o total de 6 cartões amarelos. O gol da Ponte foi do Luca a 10 do primeiro tempo, cobrou pênalti, o goleiro defendeu no rebote, ele acabou fazendo. Público total 4.661, 4.661 e a renda 57.365. Final, Ponte 1, Sport 0, a ficha técnica aqui na Bandeirantes. Atenção, 21h32, a coletiva em Vinícius Abarca, repórter Bandeirantes, participando coletiva do Hélio dos Anjos. Nada. E hoje eu estava jogando a classificação deles. Eles hoje sabem que não tem mais como classificar. Eles sabem. Então, só arrumar aí que a gente começa. Não esperava um jogo mais fácil do que o jogo do Bahia, não. Você falou que ia ser difícil. Você falou que ia ser. Tudo bom? Só o Carlinhos arrumar ali. Você me dá o joia, Carlinhos? Já foi. Obrigado. Manda bala, Fernando. Fernando César, Rádio Central. Boa noite, professor Hélio dos Anjos. Parabéns pela vitória. Foi o jogo mais difícil do Majestoso nessa campanha da Ponte Preta. O Sport sufocou, a Ponte guerreou, fez grandes defesas do Kaique França. E também gostaria que você falasse a respeito da alegria da volta do Ribamar, que no finalzinho deu aquele pique ali, quase que ele faz o gol. Olha, eu não esperava um jogo fácil, né? Ninguém é menino. Eu sei, eu acompanho o meu adversário em todos os sentidos. E a pressão lá está sendo muito grande. O Sport é um time grande. O Sport não ganhou nada esse ano. O Sport não chegou, inclusive, nem na semifinal do Pernambucano. O Sport perdeu uma decisão da Copa Nordeste e o Sport apostou tudo nesse momento no acesso. E hoje eles sabem que se eles perdessem esse jogo aqui, a condição de chegar deles ficou muito difícil. Muito difícil. Então nós sabíamos que a gente tinha que tentar jogar do jeito que nós jogamos. Saímos realmente marcando pressão, marcando dentro do adversário. A consequência disso foi que nós tivemos algumas situações positivas logo no início do jogo, inclusive com o pênalti, e aí nós passamos a jogar, nós tivemos o nosso gol. Ter o gol é muito interessante, claro, sempre é o mais interessante, mas as circunstâncias que o jogo ocorreu depois nos complicou muito. Nós não conseguimos marcar pressão. O pé esquerdo do Chico. E o pé esquerdo do Chico, tanto no primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo, ele quase fazia a gente perder o jogo. Por quê? É normal. Eu sei que muita gente sabe que eu jogo com a linha alta e pega essa bola e joga por cima da minha linha. Mesmo o meu zagueiro bem postado, como o Matheus rechaçou muitas bolas, mas eles trabalharam na segunda. Eu estou ali do lado do Claudinei. O Chico pegava na bola, ele mandava, ele gritava pro Giovani, pro Fabinho, enfiar na nossa linha. Foi o jogo que nós trabalhamos no primeiro tempo, que ainda não tínhamos tido a oportunidade de jogar com um time de flutuação por dentro, os dois atacantes por dentro. A primeira grande chance deles foi nessa movimentação. Bola na paralela, o Kaique saiu, quase fazia o gol. Isso foi no primeiro tempo. Então nós discutimos tudo isso. Nós discutimos esses dois atacantes por dentro, nós sabíamos que a gente tinha que matar o pé esquerdo e a saída de bola dos zagueiros, né? Porque o Sabino indo para o lado direito, o Sabino passou a ter uma dificuldade maior. Se o Sabino está do lado esquerdo, era ele que comandava essa saída. E o grande problema nosso foi, nesse lado, foi que o meu time, as beiradas do meu time, estava com a responsabilidade de quê? Eu prefiro correr o risco atrás do que deixar o adversário com a bola e chegar a essa bola. Então, definido era isso. Na saída de três deles, Luca no homem de dentro, Elvis no volante e as minhas duas beiradas encaixando nos zagueiros. Ele sai de três, em vez de eu fazer o Elvis, não. Elvis no volante e nós fazer essa pressão com o Alisson de um lado, Fecim de outro. Não fizemos. Demoramos a entender isso, principalmente do lado do pé bom do Chico, que é um canhoto nato. E nós demoramos isso, propiciamos o quê? Propiciamos essa ligação. E aí nós tivemos alguns problemas. Mas também senti o quê? Que voltamos melhor para o segundo tempo. Segundo tempo, o jogo estava sob controle. Tivemos a grande chance que o Alisson não conseguiu ver a passagem do Elvis, né, que ali a gente podia definir duas situações com o Elvis, nós podíamos definir. E a partir do momento que ele fez uma substituição que ele fez
contra o CRB, e o CRB também passou pelo mesmo processo, porque eu trabalhei muito o jogo do Sport no jogo do CRB, e ele colocou um time totalmente ofensivo. Aí ele colocou 4 jogadores adiantados, tirou um volante no final ainda, colocou mais um meia, mexeu, tirou um lateral, colocou um Everton, que faz tanto lateral como faz um homem de frente. Então, ele jogou tudo. Ele jogou tudo. E nós começamos a ter problema. Você vê como é que é futebol. Eu estava com 5 laterais. 5 laterais. Pô, que tranquilidade, 5 laterais. Para os próximos 2 a 3 jogos, eu perdi 2. E nós perdemos dentro do jogo. Isso é muito ruim. Então, não foram substituições táticas. Eu sempre falo, mexer na lateral é meio complicado. Né? Eu sempre falo, a lateral não pode dar a oportunidade do treinador mexer nele, tecnicamente. Porque não são substituições que você tem aquela previsão dessa substituição. E nós perdemos por contusão. Uma pena. O Arthur fez um primeiro tempo, nós podíamos enxergar melhor o Arthur. E o próprio Arthur também, falei com ele, velho, fica com tesão para fazer o gol, porque ele estava pegando uma bola e estava colocando bem na área, mas o espaço dele estava. E isso aí foi trabalhado, sabe por quê? Porque é um time que não joga com beirada. Ele só jogou com beirada no final. Então, quem pega a passagem do lateral é o Juba pela esquerda e o Fabinho pela direita. E nós trabalhamos essa bola, chegar rápido no Arthur, chegar rápido no Formiga, para a gente projetar os laterais. O lado do Formiga ficou meio difícil, porque o Juba é um lateral jogando na frente. Então, fechou bem esse lado. Fechou bem. Mas o lado do Arthur, no primeiro tempo, nós podíamos ter definido o jogo. E não tem jogo fácil. Não tem jogo que você... Nós jogamos muito bem contra o Bahia, administramos, fizemos o gol. Hoje poderia acontecer a mesma coisa. E nós sabíamos que ia ser sufoco, porque, é como eu falei, eu acompanho o meu adversário. Eu sei qual é o processo hoje dentro do esporte. Você entende? Em função de classificação. Ganhamos de um grande time, sabíamos que ia ter um jogo difícil, ficamos felizes com a volta do Ribamar. Isso foi uma das coisas mais importantes. Mais importante, porque você perdeu o Ribamar num momento que eu falei assim, nossa senhora, arrumei um centroavante para a Série B. Aí ele faz 2 gols e tem um problema. Foi assim, de um profissionalismo para recuperar, juntamente com o nosso departamento médico, com o fisioterapeuta. E isso hoje, para mim, hoje eu tive 2 grandes, uma felicidade e uma notícia péssima. Hoje nós tivemos a alegria do Ribamar e eu, particularmente, perdi hoje um grande amigo, que é o homem que fez o Goiás, é o dirigente que eu mais trabalhei com ele, é o dirigente que me contratou 6 vezes e me demitiu 5, era o homem que mandava, era o homem que não tinha história, quem manda é seu Ailê, foi o cara que fez o Goiás, e eu perdi ele hoje, com 86 anos, uma pessoa que eu tenho assim no meu coração, para vocês terem uma ideia, né, a gratidão, eu tive que colocar a minha mãe numa UTI em Belo Horizonte, trabalhando em Goiânia, ele me deixou um avião dele 11 dias comigo. Eu ia, dava treino, ia para Belo Horizonte, ficava com minha mãe, fui para Curitiba, fui para Porto Alegre no avião dele, para mim dar atenção para minha mãe, que infelizmente não conseguiu sair da UTI viva, né? Mas é uma pessoa que hoje foi de doer, porque foi o primeiro dirigente que me deu a oportunidade para me trabalhar na primeira divisão do futebol brasileiro, juntamente com o Sebastião Lapola, que era muito amigo dele também, né? Que me deu a oportunidade de trabalhar e me deu a oportunidade de ganhar 7 títulos. Nós ganhamos juntos 7 títulos do Goiás, então hoje foi um dia meio pesado, após o almoço foi pesado, mas os meninos me deu essa alegria aí e vamos, vida que segue. Hélio, boa noite, tudo bem? Se você pudesse falar um pouco da partida que o Fraga fez hoje, foi fundamental na sua equipe, se você pudesse projetar a partida já, a próxima partida contra o Ituano, você se já tem ou não as respostas de Arthur, do prazo do Arthur e de Formiga, se voltará, para você poder projetar essa equipe contra o Ituano. Olha, é questão de escolhas, né? Quando você ganha, você escolhe bem. Quando você perde, você escolhe mal. Futebol é assim, é um processo. Desde o jogo do Chapecó, quando eu perdi o Naldi, eu já tinha o Fraga para iniciar o jogo, na minha cabeça. O que eu não gostei da pegada do meu time na região central de campo, em Chapecó. Não gostei. Chamei a atenção de um equilíbrio maior, de uma regularidade maior de marcação, até do próprio garoto que está passando por um processo ainda de formação, no caso o Amaral. E hoje eu preferi a maneira de dizer, eu tinha o Richelli, né, que eu podia fazer, eu podia trazer o menino, o Alisson, e jogar com o Beirada, e se fosse isso, eu ia jogar com o garoto Nicolas, né, pela esquerda e o Fecim pela direita, mas resolvi, dentro da minha concepção, não mexer na estrutura de frente, porque aí eu não mexi, mantive o Fecim para um lado, o Alisson para o outro, e eu tenho certeza que os números do Fraga nesse jogo vai bater algum recorde nosso. Vai bater algum recorde. Os números dele hoje foram impressionantes, né? Eu até brinquei com ele, acho que estava precisando até de chamar um Uber para tirar ele lá de dentro do campo, porque
futebol é assim, o jogador tem que pagar um preço muito alto para ganhar jogo. Então eu vou falar a vocês, o Fraga, quero deixar bem claro, quem trouxe o Fraga para cá, quem me indicou o Fraga foi o Ivo. Então o Ivo que me colocou na cabeça, o Ivo que nos deu as informações todas dele, todas. O Fraga é um jogador tido como operário, esse é o jogador que estuda na concentração, quer dizer, então, todo mundo estava lá feliz com ele, porque o processo do Fraga aqui, chegou o Fraga, nunca disputou a Série B, no máximo que disputou foi a Série C no São Bento, estava rodando lá no Pouso Alegre, chegou, e esse espaço que ele conquistou foi, acima de tudo, com muito trabalho. Gostei muito dele, como eu gostei de toda a equipe, porque daqui a pouco, não foi bonito, não foi aquela coisa mais linda do mundo, mas foi o quê? Pagamos um preço muito alto para ganhar 3 pontos de uma equipe que tem sim ainda, né, claro, acredito, o pensamento de subir. Então, nós ganhamos do Bahia, na última ganhamos hoje. Aí outra coisa que tem que lembrar, em 7 jogos, em 7 dias, hoje foi o 3º jogo. Em 7 dias, hoje foi o 3º jogo. Então isso mata. Nós estamos felizes da vida demais do nosso próximo jogo ser na terça-feira. Isso mata. Vou dar folga para eles amanhã. Nós vamos começar a trabalhar normalmente na sexta-feira. E isso aí pegou muito. Agora, o brilhantismo não houve, mas houve aquilo que é a realidade, que é uma verdade na ponte. A torcida comprou a briga com a gente. Quando a torcida viu que a gente necessitava do apoio, a torcida comprou. E como eu tenho certeza, vai ser 9h30 da noite, um horário ingrato, mas eu tenho certeza que a torcida da Ponte Preta vai fazer muito mais no jogo contra o Ituano do que nós fizemos hoje, porque no jogo contra o Ituano nós pudemos realmente alcançar, daqui a pouco, dentro de uma situação, praticamente alcançar um objetivo que eu acho que é a permanência. Cria um suporte muito bom para a Ponte Preta. A permanência. Nós sabemos disso e a gente vai brigar por isso, independente de resultado do jogo do Ituano, porque nós vamos ter também outras oportunidades. Boa noite, Hélio. Não. Vinícius Abarca, TV Rádio Bandeirantes, parabéns pela 6ª vitória consecutiva desses 6 jogos, né? Aqui dentro do Majestoso, em que a Ponte saiu vitoriosa, a Ponte só tomou um gol. Eu queria que você avaliasse esse sistema defensivo da Ponte e comparasse também com o sistema defensivo da Ponte jogando fora de casa, que não tem o mesmo nível que tem aqui jogando dentro de casa. Olha, no Campeonato Brasileiro, o primeiro jogo que nós tomamos 3 gols foi o jogo do Chapecó, né? E eu não questiono o meu sistema defensivo, eu questiono o meu time. O sistema defensivo faz parte dessa mecânica, de não ter tido um comportamento bom. Tanto os jogadores sabem, né? Porque a cobrança aqui existe. Entendeu? Você não toma 3-0 e volta para casa e tudo está normal. Você perder, não está normal. Então nós discutimos muito esse problema. Hoje a minha introdução da palestra foi sobre esse problema. Tá entendendo? Então, eu sei aquilo que quando a gente erra, o grupo sabe. E o grupo sabe que eu não passa em vão. Não passa. Porque eu não posso deixar que uma equipe minha, sob o meu comando, acha que a vitória é uma coisa normal. A derrota é uma coisa normal. A derrota não é uma coisa normal. E a vitória, ela tem que ser normal. Mas o preço da vitória é muito alto. E nós temos que pagar esse preço como nós pagamos hoje. Então, o nosso conjunto lá em Chapecó deixou a desejar e expôs a minha defesa. E a responsabilidade é minha, porque eu também saí, na hora que nós tivemos pequenos problemas, eu saí para jogar. E eu já deixei bem claro isso. Né? A Ponte Preta, sob o meu comando, não vai jogar atrás. Por quê? A nossa intenção é essa. Nós queríamos jogar na frente hoje. Méritos do adversário, que não deixou. Então aí nós tivemos que sair do nosso conforto. Porque o conforto da Ponte Preta é jogar no campo do adversário. Todo mundo sabe disso. Agora hoje eles tiraram a gente do nosso conforto. Eles jogaram dentro da gente. A posse de bola nossa hoje foi mais. Eu não trabalho muito com a posse de bola. Como nós temos transições muito rápidas, eu não questiono muito quando eu tenho uma posse de bola menor. Mas hoje foi 37 por 60 e pouco. Mas na prática, os números nossos foram sensacionais. 33 desarmes. E aí, quantas interceptações? 12 interceptações. 31 cortes. Quer dizer, então, eu tenho hoje que dar méritos à equipe. Você vê hoje o Fecim, dificilmente termina o jogo pela questão estática, teve que terminar. O Elvis teve que terminar o jogo por causa dos 2 problemas nas laterais. Então, é muito valioso, sabe? Mas hoje também
Você está lembrando aí de um gol em 6 jogos. Hoje foi o nosso 13º jogo que nós não tomamos gol na partida. Nós temos 13 resultados sem tomar gols. Quer dizer, isso também eu coloco para eles, né? E a intensidade em cima de um posicionamento tático, de um bom preparo físico, é que vai nos levar a ganhar jogos. Eu gostei do comportamento, porque eu tenho jogadores... É aquela história. Um dia que um não está tão bem, o outro se supera. Então o Fábio hoje foi, como se diz, né, perfeito dentro das condições. Gostei porque o Jean foi muito cobrado por mim, né? Depois do jogo da Chapecoense, eu peguei os meninos, eu peguei 5 meninos e levei para minha sala. E mostrei uma realidade para eles. Porque eu venho aqui e elogio os meninos. Mas eu perguntei para os meninos, desde o dia que nós chegamos aqui, a vida de todos vocês melhoraram. Todo mundo teve contrato renovado, contrato prorrogado, e então a exigência também ela é maior. Porque eu achei assim, que o nosso desempenho desses jogadores, que eu abraço sempre, não foi o ideal lá na Chapecoense também. Então eles têm que escutar, eles têm que saber. Entende? Eu não posso passar a mão na cabeça, porque a partir do momento que eles estão aqui comigo, eles viram homens. O salário deles hoje é de homem. O presidente teve a sensibilidade de renovar contrato desses meninos todos. Quer dizer, então, o meu nível de exigência é tão alto quanto eu exijo dos mais velhos. Então, eu estou citando isso porque foi uma das coisas que nós trabalhamos depois da derrota, não é isso? E aí a gente vê o quê? A resposta positiva. Mesmo sem o Naldi, nós tivemos o Fraga, mas o Amaral fez um grande jogo, teve que sair pelo desgaste. Mais uma vez, Moisés nos ajudando, né? Hoje o Bruno já entrou por uma questão tática, porque é um jogador que marca muito bem o corredor, tem muita força, e vai ser um jogador que vai nos ajudar nesse sentido. E assim vai ser. Com o Ribamar agora nós temos mais um jogador para entrar e dar peso, né? Só que aquilo que eu frisei, o ruim foi você perder 2 jogadores para, no mínimo 2 jogos. Porque eu estou mais preocupado com o Formiga. A luxação do Formiga, ela é complicada. Ombro é sempre complicado. Eu mesmo já fiz cirurgia de ombro. Ela não é simples. Então vai esperar exame. E o Arthur, vamos esperar o exame dele. Você entende? Foi um jogador que terminou o primeiro tempo, mas sentindo. Quer dizer, não foi aquela porrada que dá, né, na posterior. E eu espero que não seja tão grave, porque o Arthur foi decisivo nesse primeiro tempo e foi decisivo também no jogo do Bahia. Marcos Ceroni, Ponte News, boa noite, Hélio. Parabéns pela vitória. Obrigado. Consecutiva aqui dentro de casa. E o time conseguiu retomar a identidade aqui dentro, fazer o caldeirão, que há muito tempo a Ponte Preta não tinha essa identidade. Mas a minha pergunta é a seguinte, Hélio. Você, na coletiva do Bahia, você falou que dava para acreditar no time e na classificação. Você ainda é partidário disso? Porque são 9 jogos, precisam 8 vitórias. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu tô buscando, dentro do meu conhecimento, dentro da minha maneira de trabalhar, criar o máximo de coisas positivas e grandes para a Ponte Preta. Você entende? Eu quero ter a oportunidade, eu queria ter a oportunidade, né, de ganhar um título pela Ponte Preta, porque eu sei qual é a história da Ponte Preta. Você entende? E você sabe que eu fui um pouco questionado por isso? Eu estou sendo sincero para você. Porque eu sei quando vem um recado. Eu sei quando alguém achou que sonhou demais. Gente, eu não posso deixar de sonhar com coisas grandes. Por quê? Para nós alcançarmos qualquer coisa maior, nós vamos passar por etapas e, parcialmente, nós vamos conquistando outra situação. Então, eu tenho o direito de sonhar e eu sou um gerenciador de sonhos, fora a parte tática, essas coisas. Eu tenho que criar situações para o time procurar o melhor. E o melhor para nós é a gente sonhar assim. Porque nós vamos jogar contra o Ituano sonhando em 42 pontos, sonhando em ficar vivo. Entende? Porque é normal, por exemplo, o Vasco não encaminhar a vitória contra o Grêmio. Você acha que o Sport não está sonhando com isso? Mesmo com 41 pontos? Por que nós também não podemos sonhar? Então a gente vai sonhando, mas nós estamos muito conscientes. Não sou um treinador idiota. Entendeu? Não sou um treinador que vou querer... Não. Mas eu tenho que criar situações. Só que a gente sabe que no momento de reestruturação da Ponte Preta, a partir do momento que o nosso presidente entrou, entendeu? A manutenção na Série B, principalmente pelos valores que vão estar envolvidos na temporada que vem, pelo menos é o que nós temos de informação, que vai mudar bem esses valores da Série B do ano que vem, eu tenho certeza que o processo de manutenção ele está sendo construído, e se acontecer somente a manutenção,
nós vamos estar realizados sim, porque é um processo difícil que o presidente Eberlin está comandando, né? E eu estou tendo a oportunidade de participar também disso. A gente acompanhou hoje, né, os torcedores ali fazendo festa, né? Vocês têm valorizado muito essa questão, mais uma vez, né, acho que mais 4 mil torcedores estiveram, mas a gente focou ali no grupo, que é que toca a bateria. Sim. Tá? Dá para ouvir a bateria ali dentro do campo lá? Dá. A torcida, ela Dá. Hoje eu senti assim, hoje eu senti o volume da nossa torcida, que não tinha, assim, a história é um volume de 3, 4 mil pessoas, mas a gente sentiu, principalmente a da arquibancada, que a gente fica de frente, você entende? A luta dela para nos motivar foi muito grande, e a gente escuta sim, e eu acho que isso faz parte do processo. Hélio, Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM. Você disse a dificuldade desse jogo, mas o time teve maturidade de entender os momentos da partida, de definir a hora certa. Você acha que a maturidade do time vai caminhar para alvos, sonhos maiores, né? 6 pontos de diferença para o Vasco, né? Você sente que o time está crescendo a cada rodada, só falta talvez um pouco mais fora de casa? Não, um pouco mais não. Você está sendo bonzinho, falta muito fora de casa. Eu sou muito consciente disso, falta muito fora de casa. Eu até estou aqui pensando muito no Ituano, mas nós já temos um processo de jogo dentro de casa que está dando resultado. Eu preciso criar uma alternativa da gente criar uma situação num processo sem ferir o modelo, mas sem também, sabe, tirar da nossa zona de atuação. Mas nós precisamos sim, essa responsabilidade é minha, sou eu que tenho que construir isso para os jogadores, atender os anseios da torcida, né? Nós vamos sonhar sim, nós vamos sonhar. Podem até achar que está sonhando demais, mas aquilo que eu frisei agora na outra resposta para o seu companheiro, né? Vale a pena sonhar? Porque se daqui a gente está pensando em chegar a uma primeira divisão hoje, nós vamos alcançar aquilo que é o proposto pelo momento e pela reestruturação da Ponte Preta, que é a manutenção na série B. Nós vamos valorizar, nós vamos comemorar sim. Se tiver a permanência, nós vamos comemorar sim. Sabe? Ninguém vai tirar esse valor, porque a gente sabe, né, o que tem sido a Ponte Preta desde o início do ano, a partir do momento que o presidente Eberlin entrou no clube. É isso, gente. Valeu? Valeu, gente. Um abraço. Ok, valeu, professor Hélio. Tá aí a coletiva, Hélio dos Anjos, depois de Ponte 1, Sport 0, gol do Luca, 10 do primeiro tempo, público de 4.661. Olha, daqui a pouco tem a defesa e a sorte do jogo, tem o gabarito, tem o conceito jogador por jogador, agora 21h54. Olá, meu nome é Maria Joaquina. Através da educação, iremos transformar a vida das pessoas. Meu número é 1275, vem comigo. Coronel Mário Filho, Deputado Federal. Pela educação, saúde e pela segurança pública. Contra a tolerância e pela igualdade, vote 1227. Eu sou Daniel Munduruku, candidato a deputado federal. Vote 1219, Daniel Munduruku. Lincoln Fernandes, deputado federal. E meu número é muito fácil. 1221. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Ciro Doce. Duvido que você sabia. Ciro é filho de professores e ele mesmo foi professor de Direito. Foi também deputado, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará e ministro 2 vezes. Recusou 3 aposentadorias e nunca aceitou morar em palácios. Nunca empregou filhos em cargos públicos e nunca foi processado por corrupção. Mas uma coisa com certeza você já sabe. Ciro é o mais preparado para ser presidente. Ciro é PDT. Ciro é 12. Prefiro Ciro. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional
Jornal Sol. Eu sou Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, casado, pai de 5 filhos, dos quais 4 moram aqui em São Paulo, evangélico da Assembleia de Deus, grande defensor da vida e da família e o principal responsável pelo impeachment que tirou Dilma e o PT do poder. Eu quero ser novamente deputado para continuar lutando para que o PT não volte. E se voltar, eu vou lutar para tirar de novo. Eduardo Cunha, 1477. A verdade não será calada no Brasil. Vote Cris Brasil, 1444. PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Com os comentaristas Gleger Zorzinho e CH escolhendo aí a defesa do jogo. Ponte 1, Sport 0, gol do Luca. Olha, vamos lá. Primeira proposta. Deixa eu ver aqui. Olha, é a defesa e a sorte do jogo. 26 do primeiro tempo, já estavam 1-0. Olha, Arthur salvou. Olha, lá no gol de entrada, o Bolis narra assim. É o lance 2. Aí que tá na área, bateu cruzado para o Bacana, gol, Matheus Silva cortou a sobra da bola, afasta Arthur! Arthur chega para cortar, lance perigoso no time do Sport com Kaique lá pela direita. Nas costas do Arthur, ele recebeu em posição. Esse Kaique deu trabalho, isso foi a 26, hein? 3 minutos depois, primeiro tempo, hein? Lá no gol de entrada, olha a cabeçada do Kaique, hein? E o xará, Kaique França, defende assim. Insiste o Sport aqui na canhota. Lucas Hernandes fechadinho na área de cabeça. O toque. Espalma. Kaique França. Na ação ofensiva do Sport, na pressão do time pernambucano. No cruzamento do Fabinho, a bola passou. Sobrou na canhota para Lucas Hernandes. Ele levanta a cabeça e cruza na segunda trave para Kaique. De cabeça livre para o seu xará. Na marcação estava o Arthur, né? O Arthur só jogou o primeiro tempo, saiu no intervalo, problema na panturrilha. Agora lance 4, lance 4, 39. Primeiro tempo, o Arthur disputa de cabeça. O Arthur dá uma espetada de cabeça e já serve a Luca. Luca cara a cara lá no gol da Fepasa. Vem Ponte, Luca vai marcar, entrou, tocou, pega Saulo! Defesaça com os pés do goleiro. Na finalização de Luca, uma bola espirrada. Quase o Luca marca o segundo dele, o segundo da Macaca. Tem mais. Bom, vamos para o segundo tempo, hein? 9 minutos, gente. É a defesa do jogo. Essa foi o zagueiro que tirou. Olha a jogada do Luca. 9, repito, segundo tempo, gol de entrada. O Luca faz uma baita jogada, passa por 2 e serve ao Alisson. Luca brigou, ganhou, tá na área, rolou para o Alisson, limpou, vai marcar, bateu, defendeu Saulo! Uma grande defesa de Saulo na finalização de um Alisson. Jean Carlos para Luca, Luca limpou, carregou, rolou para o Alisson, ele domina, limpa, bate pro gol. Na verdade não foi o Saulo não, foi no meio do caminho o zagueirão que se jogou na frente da bola para evitar o segundo gol. O zagueirão salvou e, bem dito pelo CH, o Alisson poderia servir a Elvis, né? Tinham 2 bem colocados da ponte, se o Alisson toca, teria outra sorte talvez. Vamos lá, a última proposta, gente, 42. Segundo tempo, gol da Fepasa. Sufoco! Aqui é a defesa e a sorte do jogo. Vem pra bola o Everton, levantou lá dentro para a boca do gol, a indecisão, a bola sobrou, Gustavo Coutinho bateu cruzado na trave! Ela explodiu na trave, tem mais Esporte, Wanderson ajeitou, dominou o bico na grande área. Olha, Gustavo Coutinho, né, na trave, esse mesmo Gustavo Coutinho, a 51 de cabeça, perde também um gol incrível, hein? Ela raspou a trave e saiu e a Ponte venceu 1-0. Oi, Zorzinho! A pergunta é, qual a defesa do jogo? Pra mim, de Kaique pra Kaique, aquela cabeçada que o Kaique França foi no cantinho e fez uma belíssima defesa. Pra mim, aquela defesa do jogo. Opa, e pra você, CH? Acompanhe o relator. Então, lance 3, 29, primeiro tempo, essa foi a defesa do jogo. Insiste o Esporte aqui na canhota, Lucas Hernandes fechadinho na área de cabeça, o toque, espalma, Kaique França!
na ação ofensiva do Sport, na pressão do time pernambucano. No cruzamento do Fabinho, a bola passou, sobrou na canhota para Lucas Hernandes, ele levanta a cabeça e cruza na segunda trave para Kaique, de cabeça livre para o seu xará. Kaique França fazendo uma grande defesa. Ok, moço de Piracicaba, narrando aqui a defesa do jogo. A Ponte venceu 1-0, CH, placar no Maracanã. Estamos primeiro tempo? 31 primeiro tempo, 1-0 Vélez. O Vélez vence placar agregado 4-1 Flamengo. 4-1 Flamengo. O Flamengo tá indo pra final da Libertadores contra o Atlético Paranaense. Olha, daqui a pouco, hein? O gabarito, não perca, hein? Tintim por tintim, jogador por jogador. Agora 22-2. Eu sou Bandeirantes, com muito orgulho, com muito amor. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopecas.com.br. A prisão do Lula foi uma grande armação política para tirá-lo da eleição de 2018. Ele liderava as pesquisas quando foi condenado sem crime e sem prova por um juiz suspeito, que depois virou ministro de Bolsonaro. Mas a verdade apareceu e Lula venceu todos os processos, reconhecido até na ONU. Nessa eleição ainda vão inventar muita mentira contra ele. Mas o povo não se engana. Agora é Lula presidente. O Brasil da Esperança. Coligação Brasil da Esperança, PTPC do DPV, PSB, PSOL, Rede Solidariedade, Agir, Avante Próximo. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. Educação antidiscriminatória e o desenvolvimento da nossa região. Agora é a hora da nossa voz ter vez. 12012, Dani Rodrigueiro, a deputada estadual que vem primeiro. Sou Rebeca Barbosa, a primeira vereadora transexual eleita pelo Alto Tietê na luta pela dignidade da pessoa humana. Conto com vocês, 12456. Atenção, Guarulhos, na saúde falta médicos, o povo sofre nas filas, gente desempregada e sem moradia, não a taxa do lixo. Alex Bueno, 12369. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. Aeropisos é o lugar. Soraya. Eu sou de Dourados, Mato Grosso do Sul. E assumi um compromisso na vida, um compromisso com aquilo que é certo. E é por fazer o certo e incomodar os poderosos que Soraya foi vítima de fake news. Eu tenho um recado para quem tá falando sobre mutreta de orçamento secreto. Eu sempre dou transparência a tudo que eu faço no meu mandato. Porque eu não tenho rabo preso com ninguém. No meu mandato, na minha vida pública, eu ajo com transparência. Eu só sei fazer o certo. Soraya. Vote Soraya, candidata a presidente pelo União Brasil. O para-brisa do seu carro quebrou? Conheça a Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. A Sofisticar Autovidros atende a todas as seguradoras. Confira unidades nas cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Sofisticar Autovidros. Siga no Instagram, @Sofisticar Autovidros. Seja uma autorizada Sofisticar. Pergunte no WhatsApp 11 96429 0680. São Paulo precisa de mais qualidade na Assembleia. Escolha as deputadas e os deputados estaduais do PSB 40. A Baixada Santista e o Vale do Ribeira tem representante. E você sabe, aqui tem trabalho. Caio França, 40640. Oi, gente. Rio Preto e região. Para deputado estadual, Valdomiro Lopes, 40211. Transporte, emprego e desenvolvimento para Itapevi e região. Vote João Caramês, 40133. PSB 40.
Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Gabarito do jogo. Gol do Luca, 10 minutos do primeiro tempo, Ponte 1, Sport 0, público 4.661. E agora, vamos lá, Zorzinho. Eu quero saber o conceito do jogo e melhor o primeiro ou o segundo tempo. Melhor o primeiro tempo, jogo regular, Edu. Pra você, CH. Melhor o primeiro tempo, conceito regular. Kaique França jogando todo de amarelo pela defesa que fez dessa do Kaique, de Kaique para Kaique, a 29 primeiro tempo, a defesa do jogo, pela sorte que teve batendo na trave a 42 o segundo tempo. Antes, porém, contudo, para concluir aí 17 de jogo, o comecinho do gol de entrada, uma bola recuada pro Kaique França, ele foi isolar, foi dar um chutão, só que ele erra. A bola ganha altura, Wagner Love disputa com ele, dá um toquito de cabeça, mas a sorte que devagarzinho a bola vai saindo. Bom, essa foi uma má falha, você define e o conceito aí do Kaique França. Mantém sempre uma regularidade, né, Edu? Apesar dessa falha aí, mas aí ele foi enganado ali, a bola deu uma quicada, subiu, ele foi fazer o movimento correto, que era dar um chutão pra frente, mas aí deu sorte depois na sequência. Depois, com grandes defesas, também ajudou a Ponte. Conceito regular para ele. E o Kaique França jogou pendurado, hein? Mas não tomou o amarelo, não tomou o terceiro. Vamos para a lateral direita, CH. Igor Formiga começou, mas teve contusão no ombro e saiu a 35 do primeiro tempo. Entrou Norberto. Eu quero análise de ambos e, na sua opinião, quem deve ser o titular? Igor Formiga ou Norberto? Bom, o Igor Formiga fica sem conceito, saiu machucado. Norberto entrou bem, conceito regular. E daqui pra frente, com a contusão do menino, vai ser o Norberto titular. Dupla de zaga, vou precisar dos dois aqui, Zorzinho, CH, Matheus Silva e Fábio Sanches. O Fábio Sanches, por unanimidade, eleito o craque do jogo. No primeiro tempo, algumas dificuldades que foram analisadas pelos senhores. Mas no segundo tempo, uma dupla que tirou muitas bolas. Oi, Zorzinho, Matheus Silva e Fábio Sanches. Fábio Sanches, conceito bom para ele, mais uma partida muito sólida, muito bom jogador. Para mim, o pilar aí desse sistema defensivo da Macaca. E o Matheus Silva hoje, primeiro tempo meio fora, depois no segundo tempo ajustou, conceito regular. CH, Matheus Silva e Fábio Sanches. Matheus Silva teve problemas no entrosamento e no posicionamento do primeiro tempo, principalmente em bola aérea, depois ajustou, como o Gleger falou. Conceito regular, e o Fábio Sanches, o craque do jogo, conceito bom. Vamos para a lateral esquerda. Arthur no primeiro tempo. Saiu no intervalo, entrou Jean Carlos. Então, Arthur fica com o Gleger, Jean Carlos fica com o CH. Arthur, olha, é o seguinte, ele teve uma falha, foi a 29 minutos, lá no gol de entrada, essa cabeçada do Kaique, do Sport, que o Kaique França defendeu, foi a defesa do jogo. Quem estava na marcação era o Arthur. Porém, o Arthur antes deu um chutaço de fora da área, raspou o travessão. O Arthur disputa de cabeça e uma cutucada de cabeça ele serve a Luca. Final do primeiro tempo. Aí o Luca fica cara a cara com o goleiro, Sport chuta e o goleiro pega aí com os pés. Esse foi o primeiro tempo do Arthur. A sua análise do Arthur, hein, Zorzinho? Eu acho que ele teve alguns problemas ali de recomposição, depois ajustou, né? Você vê que até o final do primeiro tempo ali já estava ajustado. Ele é um jogador que chega com muita qualidade, né? Como disse o Hélio, cobra muito isso dele. Eu vou dar um conceito regular para ele, Edu. E lá vem Jean Carlos. Começa o segundo tempo. Entra João Carlos. Olha, com 5 minutos, CH. Amarelado, Jean Carlos. Cotovelada em Giovani. E depois, a 14 minutos, Jean Carlos de novo faz a falta. E de novo no Giovani, porém não foi expulso. A sua análise pelo segundo tempo do Jean Carlos. Eu torço para que ele se recupere, mas hoje foi de novo muito mal, intranquilo, mal posicionado.
E eu não sei como é que vai ser, não, viu? Não sei se o Hélio vai mantê-lo no time daqui pra frente, não é? Mas hoje não foi bem. E eu vou parar por aqui, porque ele é garoto e eu torço muito para que ele se recupere. Hoje o conceito é ruim e tem informação, Edu. Vamos lá, informação Maracanã. Pedro empata de cabeça. Agora Flamengo 1, Vélez 1. Artilheiro da Libertadores. Pedro, uma fase sensacional. 1-1. Estamos no primeiro tempo. A final do primeiro tempo tá 1-1. Lá foi 4-0. Placar agregado 5-1 pro Flamengo, que tá indo pra final. Vamos lá. Seguindo aqui. Ponte 1, Sport 0, gol do Luca. Amaral. Atenção, Zorzinho. Amaral. Foi até 32, segundo tempo. Foi amarelado. Só uma informação. O Amaral já esteve suspenso 3 vezes pelo 3º cartão amarelo. E hoje toma mais um, né? Vamos lá. Teve um chute dele, tentou 2, 3 vezes, sempre chutando de fora da área. Uma ele acertou o Wagner Love lá no começo do segundo tempo e Wagner Love ficou deitado no gramado lá. Alguns cortes sim, teve erros de passe também, meio de campo, altos e baixos. E o Amaral, hein, Zorzinho? Eu gosto do Amaralzinho, né? Corre muito, corre o jogo todo, se posiciona ali à frente da primeira linha. Conceito regular para ele hoje, viu, Edu? Olha, o CH Fraga, destaque no WhatsApp. Fraga, destaque de Hélio dos Anjos da coletiva. Fraga, destaque seu durante a jornada. Fraga, escolhido para o lugar de Leonaldi, suspenso, 3º amarelo. Fraga jogou o tempo todo. Último clube, 15 de Piracicaba. Hoje foi a 15ª partida e a 8ª como titular, CH. Gostei dele. Até na votação do craque do jogo, dei menção honrosa para ele. Acho que é porque o Fábio jogou demais, né? O Fábio Santos jogou demais, mas o Fraga também. Correu uma barbaridade. O conceito para mim, para ele, é bom, Edu. O Alisson, tem gente de olho, hein? Tem gente de olho. O Atlético Mineiro quer, outros querem. O Alisson retornou, já foi amarelado também, foi até 32 segundo tempo, foi o Alisson, o senhor Gleger Zorzinho, que sofreu o pênalti logo a 5 minutos, foi pro VAR e o juiz acabou dando o pênalti realmente. Porém, no segundo tempo, o Alisson teve 2 chances, aos 9 e aos 29, e em ambas, a pergunta é também se ao invés de finalizar, se ele poderia ter servido um companheiro próximo, hein? A primeira ele chutou, bateu no zagueiro, que foi uma das propostas de defesa do jogo. E a 29 ele chutou, raspou o travessão. O Alisson, Zorzinho. Eu gosto demais do Alisson, né? Um jogador que corre o jogo todo. Para mim, uma das revelações desse time da Ponte, não à toa que tá cheio de time atrás dele aí. Hoje ele teve essas chances aí, né? Que ele acabou sendo um pouco mais, digamos que fominha. Mas assim, faz parte, né, Edu? Tem feito alguns gols aí também e assim... Eu gosto demais do Alisson. Vou dar um conceito regular para ele. Muito bom jogador, sem dúvida nenhuma. Vamos para o Elvis, hein? O meia Elvis, que veio do Goiás, tem jogado o tempo todo. A Ponte não marca um gol de falta há 11 meses. Ele teve 2 chances. Uma ele cobrou uma falta lá no gol de entrada, mas praticamente recuou o goleiro, né? Quis colocar demais. Porém, contudo, a bola parada é o forte dele. E no nascimento, na origem do gol, que sai o pênalti, na origem do pênalti, aí é ele que cobra o escanteio, né? Teve liberdade, eu acho que teve liberdade. Bom, jogou hoje o de sempre e a enfiada, viu, seu CH? Que o Elvis deu para o Ribamar. 43. Segundo tempo, a bola já tinha batido na trave da Ponte. A enfiada de 3 dedos do Elvis para o Ribamar. Ribamar ganha na corrida e sofre a falta. Vamos lá, o Elvis, o seu conceito. A melhora da Ponte no campeonato passa pela chegada dele. Ele é o maestro desse time, sempre muito regular, e hoje não foi diferente. Conceito regular, gostei do futebol dele. Ponte venceu em Ponte 1, Sport 0, gol do Luca. Zorzinho, o que fala do Fecim? Jogou o tempo todo e muita gente perguntando, no final do primeiro tempo, foi ou não foi pênalti no Fecim? Não foi pênalti. Não foi pênalti. Nós vimos várias vezes aqui, fomos unânimes em dizer que não foi absolutamente nada. E o Fecim, assim, correu, lutou, né, como sempre faz. Vou dar um conceito regular para ele hoje. Vamos para o Luca, completando 95 jogos. Atenção, senhores cronistas, no site O Gol,
visitado por todos nós, o Luca tem 94 jogos. Só que ele fez um amistoso em janeiro de 2017, sua primeira passagem, aliás, foi a estreia dele, Palmeiras e Ponte 1-1, amistoso, teve televisão, teve cobrança de ingresso, tudo normal, tal. Então a Ponte reconhece e contabiliza como 95 jogos hoje. Mais 5, ele completa 100. Hoje, bateu o pênalti, não foi feliz, ou foi feliz porque ele bate, o goleiro rebate, volta para ele e faz o gol. Enfim, ele fez o gol, ele teve uma chance cara a cara CH a 39 do primeiro tempo, o goleiro pegou com os pés, e a jogada que ele fez a 9 do segundo tempo, driblando 2 e servindo ao Alisson o conceito do Luca. Antes terminou o primeiro tempo, Libertadores, Maracanã, Lucas Prato fez para o Vélez 1-0 e Pedro empatou para o Flamengo. Final de primeiro tempo, intervalo de jogo no Maracanã, Flamengo e Vélez 1-1 por enquanto. Edu fez o gol e nada mais. Teve uma ou outra participação, mas quando a fase é boa, eu falei isso no momento do pênalti, depois do gol assinalado pela Ponte. Ele cobrou mal o pênalti, o goleiro defendeu, voltou no pé dele e fez o gol. O Luca tem estrela, é um cara titularíssimo, capitão do time. Conceito regular para ele. Ô, Jorginho, dos que entraram, nós já falamos do Norberto e também do Jean Carlos. Então você fica à vontade por Moisés Ribeiro, Bruno Alves e Ribamar. Ribamar entrou a 36, no segundo tempo, no lugar do Luca, né? Teve aquela chance lá no lançamento, cara a cara, sofreu a falta. Se não, vamos para o Hélio dos Anjos, hein? Por aquilo que escalou, colocando Fraga hoje no lugar do Leonaldi, né? E pelas alterações, 2 foram por contusão, né? O Igor Formiga saiu, entrou o Norberto, Arthur saiu no intervalo, entrou o Jean Carlos, né? No mais, o que ele mexeu, por aquilo que orientou, vamos lá. Dos 3 finais que entraram e Hélio dos Anjos, como é que foi? Bom, primeiro dizer que felicidade enorme, né, de poder ver o Ribamar novamente atuando. Jogou muito bem, como disse o Hélio, dando a oportunidade a ele. O Bruno Alves entrou ali para fechamento de linha, né? Você viu o Hélio falando que ele recompõe rápido, tem muita força. E eu gostei do Moisés Ribeiro, que entrou ali sempre mantendo o mesmo ritmo de marcação, não caindo esse aspecto que às vezes quando você faz uma substituição como essa, às vezes você pode ter problema. E a Ponte não teve. E o Hélio, né, Edu? Poxa vida, é aquilo que nós sempre falávamos, né? Ele, em alguns momentos, ele dá uma tropeçada, digamos assim, como foi naquela última partida. Ele se justificou. Foi muito legal saber que ele chamou os meninos para um bate-papo. E é bem a cara do Hélio isso mesmo, para fazer com que esses meninos entendam a importância de estar atuando como titular de um time tão grande, de tanta história que é a Ponte Preta, que vislumbra aí grandes coisas no futebol, e são meninos realmente de muito talento, de muito futuro. E eu gostei demais, gostei da escalação de começo, ele acerta, você vê, escalou o Fraga, deu muito certo, foi um dos personagens do jogo também. Gosto da estratégia de jogo, gostei do posicionamento, principalmente dos homens de meio de campo, quando sem a bola, a Ponte fecha muito bem, recompõe rápido, linhas próximas. Então eu gostei do time da Ponte hoje, e a expectativa é de que continue assim, mesmo fora de casa, porque essa é a cara da Ponte Preta. Esse é o time da Ponte que nós vimos hoje, mesmo sofrendo, mesmo passando alguns apuros aí, principalmente no segundo tempo, a Macaca foi lá e venceu o jogo. Deve-se muito ao Hélio dos Anjos por tudo, pela escalação, pelas trocas e pelas estratégias de jogo. Então, por isso, o conceito do Hélio, do professor Hélio, do papai Hélio, é bom, Edu. Muito bem, uma ótima noite, uma ótima quinta, Zorzinho. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Edu. Um grande abraço para você, abraço a todos os ouvintes e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Olha, 1-0 a Ponte venceu. Vamos lá, CH. Então, me fale do professor Hélio dos Anjos, por aquilo que escalou, já falamos aqui os detalhes, por aquilo que alterou, a coletiva dele explicando e tal, essas e outras. Hélio dos Anjos hoje. Deixa eu mandar um abraço para o Gustavo Mendonça, para o Rafael Martins, pontepretanos, que estão indo embora para casa ouvindo a Bandeirantes. Eles ainda estão indignados com a mudança de estratégia do Hélio nos jogos fora de casa. Eles estão afirmando aqui, já mandaram umas 3 mensagens, dizendo que a Ponte tem que ser da mesma maneira, dentro e fora de casa. Está registrado aqui. Um grande abraço aos dois. Olha, Edu, eu gostei do resultado, mas eu fiquei com a impressão que dava para fazer diferente.
Acho que a Ponte se arriscou muito, administrando muito cedo. É verdade também que teve chance de fazer o segundo gol, né? Criou para isso. O segundo tempo veio com uma estratégia absolutamente clara. A Ponte veio para jogar no contra-ataque. Ninguém consegue marcar a saída de bola o tempo todo. É muito difícil. Você tem intensidade, a gente entende isso. Mas eu acho que ele poderia ter começado a mexer um pouco antes, para oxigenar o time. Aí o Sport também tem mais banco de qualidade técnica do que a Ponte. A gente tem que entender que o Sport é um grande time dessa divisão e que a partida seria muito difícil. Todos nós sabíamos disso antes do jogo começar. Mas eu não posso colocar só na culpa, na conta, na responsabilidade dele. Eu teria feito algumas substituições, algumas coisas diferentes, mas o fato mais importante é a vitória. E a Ponte ganhou outra, e foi a 39 pontos, praticamente garantindo aí a sua permanência, tendo aí 9 partidas para poder ganhar 2 jogos. 9 jogos, precisa ganhar 2 jogos. Então a Ponte vem para uma situação de tranquilidade, de calma, para que ele possa, ao longo dos próximos jogos, dar mais ritmo de jogo para o Ribamar, para encaixar um pouco mais. Hoje nós vimos uma grata surpresa. Hoje a Ponte apresentou, para quem não conhecia, o Fraga. Eu estou falando, entre aspas, apresentou, porque ele tomou conta do meio campo na marcação. Jogou muito esse rapaz. Então, se teve coisas não tão agradáveis, teve coisas positivas também. A volta do Ribamar, nós vimos aí o Fábio Sanches de novo muito bem, nós vimos o Fraga muito bem, o Elvis sempre muito regular. Enfim, a Ponte não pode ser acusada de não ter merecido o resultado. Não é isso, porque o Sport não teve competência, a Ponte soube marcar. Mas não dá para passar esse sufoco que passou em alguns momentos no segundo tempo. Eu acho que passa aí por umas... Precisa de mais tempo para discutir, né? Posicionamento, trocas, escolhas, mas tá de parabéns o Hélio, o conceito dele é bom porque ele ganhou a partida e ele é o grande responsável pela reviravolta da Ponte nessa competição, Edu. Grande abraço, bom retorno a Jundiaí, até amanhã, se Deus quiser, CH. Muito obrigado, grande abraço a todos, muito obrigado pelo carinho e amanhã às 11h30, aqui na Bandeirantes, eu estarei apresentando o Nossa Área, de segunda a sexta-feira, sempre aqui na Band, Edu. Grande CH, sempre correndo. É como você disse, ainda bem que isso não é problema, né? Isso não é problema. O problema na vida é saúde e tal. CH correndo, mas graças a Deus estamos... Vai pra lá, volta. É praticamente um cacheiro viajante. Um grande abraço, viu, CH? Boa noite a todos. É isso aí, grande semana. Olha, só uma correção, o Amaral, eu disse que o Amaral levou... Ele foi... Porque o Amaral começou a jogar no Paulistão, tá? No Paulistão, Amaral volante... Revelado começou a jogar esse ano, então ele foi suspenso também no Paulistão. Então, esse ano, o Amaral, incluindo o Paulistão, já foi 3 vezes suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Amaral tomou, só esse ano, 3, 6, 9, tomou 10 cartões. Hoje foi a 23ª partida do Amaralzinho, quer dizer, 1/3 dos jogos disputados por ele foi amarelado. Bem, Ponte 1, Sport 0, gol do Luca, 10 minutos. Eu volto daqui a pouco, agora 22h25. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag. Especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @cortagbrasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342 7000.
A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Bote na mulher. Simone é 15, ela é guerreira. Simone é 15, a força da mulher. Simone é 15, ela tem coragem. Simone é 15, nela eu vou votar. É 15, é 15, é 15, é 15. É Simone, vote na mulher. É 15, é 15, é 15, é 15, é 15, é 15, é 15. É Simone, vote na mulher. Simone presidente é 15. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em Dia com a Bola. Muito bem, joga a bola, focalizando o brasileiro da Série B. Começou na terça-feira, Vila Nova 2, Guarani 1. Tivemos hoje, quarta-feira, Ponte 1, Sport 0. E lá no Castelão, estamos no intervalo, em Sampaio Correia 0, no Brusitiro também 0, tá? Então ontem, Vila Nova 2-1, hoje Ponte 1-0 no Sport. Sampaio Correia no Brusitiro 0-0 intervalo. Amanhã, 19 horas, Criciúma e Bahia, 21h30, Mineirão, Cruzeiro e Operário, tá? Sexta-feira, 21h30, nos aflitos, Náutico e Brusque. No sábado, 11 horas, Ituano e Tombense. 16 horas, CSA e CRB, o clássico das Alagoas. 18h30 do sábado, Londrina e Chapecoense. E domingo, dia 11, termina a rodada, 16 horas, o clássico Grêmio e Vasco. É clássico da Série A na Série B, né? Bom, é o seguinte, em termos de classificação, nós temos aqui aquele bloco, o bloco dos 4, Cruzeiro líder 59, Bahia em segundo 50, Grêmio terceiro 47, quarto Vasco 45, na cola do Vasco, Londrina com 41, diferença de 4, em sexto Sport com 40 pontos, diferença de 5, mas só que o Vasco vai jogar. A Ponte é sétima colocada com 39, tá? Mas o CRB também com 39, Tombense também com 39, Criciúma com 38, Ituano com 37 ainda vão jogar. Então a Ponte tem que aguardar, tá bom? O primeiro fora da zona é o CSA, que vai jogar, tá com 31. E os 4 últimos, Vila Nova, que ultrapassou o Guarani, 31. Operário vai jogar 30. Guarani termina com o penúltimo, 29. E o Náutico, o último, com 24. O Guarani completou 23 rodadas seguidas na zona do rebaixamento. Terça-feira que vem, a dupla campineira em ação. Primeiro, o Guarani. Terça, hein? Dia 13, 19 horas, Operário e Guarani.
21h30 do dia 13, Majestoso, Ponte e Ituano, e faltam 9 rodadas para terminar. Olha, na Libertadores, é o seguinte, Libertadores, intervalo, Maracanã, Flamengo e Vélez 1-1, e o Flamengo saindo para a final porque foi 4-0 para o Flamengo lá na Argentina. Ontem, 2-2, Palmeiras e Atlético Paranaense, Palmeiras eliminado, então a final é Atlético Paranaense e, muito claro, provavelmente o Flamengo, tá bom? Aqui na Band você ficou em Dia com a Bola, lembrando que amanhã tem Sul-Americana, São Paulo e Atlético Goianiense, primeiro jogo 3-1 pro Atlético. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Supermercado Taquaral, 61 anos. Diariamente, grande variedade e qualidade de produtos, sempre com os melhores preços e ofertas sensacionais. Faça sua compra online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Receba a mercadoria em casa e pague na hora, somente com cartão. São várias opções de cartão e todos os dias tem hortifruti fresquinho, pães, doces, salgados, tortas e pizzas saborosas a partir das 16 horas. Supermercado Taquaral, único como você. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter Golcare. Acesse golcaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. Golcare Saúde, importante para a sua vida. Final do jogo aberto, Ponte 1, Sport 0 na Roque, Boris, CH e Greger comentaram. Muito obrigado, equipe técnica, em nome do Rodrigo Dreyer e do Gilberto Sufi e do Gil Kremer. Olha, na sequência vem aí transmissão em rede nacional, Maracanã, hein? Por enquanto, Flamengo 1, Vélez também 1. O Flamengo está indo para a final da Libertadores. O meu muito obrigado a todos que nos acompanharam. WhatsApp, Facebook, YouTube, no AM, no FM. Muito, mas muito obrigado. E eu volto na terça, dia 13. Operário e Guarani, Ponte Ituano. Terça eu volto. Se Deus quiser. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes. 188bet. Está para o jogo mais uma vez a equipe do Flamengo pelo campo de defesa. Santos solta a bola para Fabrício Bruno pelo campo de defesa, caminha com a bola nos pés, rola por dentro para Vidal. Vidal, volante do Flamengo, tenta despachar para o campo de ataque, prefere rasteiro na meia esquerda para Felipe Luiz. Felipe Luiz volta a jogada mais atrás para Pablo. Pablo recomeça à frente do banco de reservas do Flamengo. Trabalha com